Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando e já vamos colocar a bola para rolar, porque tem muita informação para você. Terminou há pouco em Belo Horizonte, São Paulo com o time reserva, venceu a equipe do Cruzeiro pensando na Libertadores. Tem Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Por falar em líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras goleou 5-0 para cima do Criciúma, está no retrovisor do Botafogo. Já o Corinthians, do Chico Lang e do Paulo Sérgio, perderam para o líder. Estão dizendo que era um jogo que já estava na conta, né? O Corinthians já venceu seus próximos jogos. Essa semana que entra tem a estreia do Memphis, pelo menos essa é a expectativa. E o Corinthians ainda continua muito ameaçado pelo rebaixamento. O Santos venceu há pouco o América lá na Vila e respira dentro da Série B, um pouquinho mais aliviado. A pressão no Carille diminuiu. Quer saber mais? Segura aí que a gente volta, é rapidinho. Mesa Redonda está começando, voltamos já. Legal, viu só? Falei que ia ser rapidinho. Tá ansioso para saber quem é o nosso convidado? Vou falar para você uma coisa, hein? Tava com saudade dele, esse é feríssima. Mas antes de apresentar o nosso convidado, um recado importante para você, né? A Mega Chute, patrocinadora do Troféu Mesa Redonda, traz para você a chance de assistir ao vivo, direto do nosso auditório, a cerimônia de premiação dos melhores da temporada 2024. Quer saber como? É muito simples. É só participar do nosso concurso cultural. Entre no site troféumesaredonda.com.br, vote nos seus favoritos em cada posição e depois responda a pergunta do concurso cultural. As 3 respostas mais originais vão ganhar um par de convites para vocês estarem aqui com a gente. Então, não perca tempo, entre e acesse troféumesaredonda.com.br e participe. E para não perder tempo, conforme prometido e combinado, na tela o nosso convidado. Eugênio Machado Souto. Pega! E pegava mesmo. Geninho foi goleiro, mas foi como treinador que se destacou no futebol. Dirigiu uma pancada de times e alguns gigantes brasileiros, Santos e Corinthians, para citar só 2 exemplos. O ápice da carreira talvez tenha sido no comando técnico do Furacão em 2001, quando o Geninho foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, título inédito para ele e para o clube. Bem-vindo ao Mesa, professor. Contamos com sua experiência e sabedoria hoje nessa bancada de craques. O prazer é meu estar com vocês. Aê, que legal. Obviamente vocês já viram, o Geninho é da casa, mas é um grande amigo de todos nós, um cara com uma história sensacional no futebol, né? Aliás, tem ele jogando contra, né, jogando junto com Pelé, aquela história toda maravilhosa. Tem na história mais recente do futebol, enfim. É um cara com muita história, com muita opinião e é um prazer imenso a Michele hoje estar gozando de merecida folga da semana, mas deixou um grande beijo para vocês. Estamos todos muito contentes com a sua presença aqui nos estúdios, Geninho. Garrafa, quem fica contente sou eu de rever os amigos, você, Paulo, Alex, essa figura impoluta. Família, tá? Então, eu estava devendo essa visita, né? Esse convite já veio de algum tempo e é com muita satisfação que eu estou aqui de rever os amigos. A satisfação é toda minha. Como você disse, eu sou meio da casa, então eu sou suspeito de falar, né? E agora está mais ao lado da família, descansando lá na Baixada Santista, é isso, né? Eu resido em Santos, então estou quieto mais por ali, tirei o pé do acelerador e agora estou curtindo um pouco da família, coisa que eu não fiz esses 50 anos de bola, né? Quem trabalhou, quem jogou e vocês mesmos que vivem a bola, sabe que o futebol é muito bom, maravilhoso, mas ele suga muito a gente, ele restringe muito a gente em relação, principalmente à convivência familiar. Então agora eu estou tentando recuperar um pouco desse tempo que eu perdi curtindo a família. E vendo um futebol, no seu entendimento, muito diferente, não de um passado tão distante, de um passado recente? Vendo futebol, porque não tem jeito do futebol sair de mim. O futebol me deu tudo que eu tenho na vida e ele fez parte, como eu disse, 54 anos da minha vida.
O futebol fez Mas parte. é um futebol mais pobre que a gente está vendo, ô Geninho? Ou eu estou exagerando, estou sendo um pouco... Não sei se o termo é um futebol mais pobre, mas é um futebol mais feio. É isso. Um futebol que não... Desculpa o termo, mas um futebol que não dá tesão de você ver o jogo todo, às vezes. Estava comentando com o Paulo, às vezes eu estou assistindo algum jogo, chega no meio e eu vou fazer alguma outra coisa, porque o futebol não está te prendendo. E agora eu estou analisando o futebol como um torcedor. Claro. Então, da maneira que eu me sinto, eu acho que o torcedor às vezes se sente. Você não tem mais aquele time que aquela figura jogava e que vinha partir, fazia gol de tudo quanto é jeito, o que você jogava, partindo para cima. Quando você vê algum jogador fazendo aquelas jogadas que se faziam antigamente, ele se destaca. E vai embora. E hoje ele é exaltado como uma craque, coisa diferente dentro do nosso futebol. É Quando, há não muito tempo atrás, era uma coisa normal dentro do futebol brasileiro. É o Garro no Corinthians. Antes até de eu dar o boa noite a todos, boa noite Chico, Miller, Alex, Paulo Sérgio, a Marina já vem já com boa noite também com enquetes e presentes. Olha só que barato, né? Eu vou tomar, né, o direito de falar, isso aqui é a foto do WhatsApp do Geninho. Você tem o que na sua foto de WhatsApp, o seu avatar? Né? O meu é uma foto minha lá de óculos, tava lá na piscina, uma foto de óculos, tal. Dá uma olhada o que tem no WhatsApp, a foto do avatar do Geninho. Este é o Geninho, né? E ao lado dele, o rei Pelé. Mas que louco. Que jogo foi esse aí, Geninho? Fala pra gente dessa foto, gente. Isso aí foi Botafogo de Ribeirão e Santos. Pelé, acho que faltava, se eu não me engano, 3 gols para ele fazer o 1000º. Foi um jogo Ainda bem que não foi você. apertado. E depois, é que não tá, se você subir um pouco, tem o jornal, a manchetezinha do jornal. E lá diz que o jogo terminou 0-0. Ah, isso é um troféu pra você. A manchete é um troféu pro Geninho. Então vale tudo para mim. Agora, isso aí foi realmente uma homenagem ao Pelé. Claro. Com quem eu tive a felicidade de jogar contra e de conviver. Tá? Foi em cima do falecimento dele. Foi quase que uma homenagem de colocar, de falar, poxa, eu tive a satisfação e o prazer de estar do lado desse cara que está nos deixando e que vai ser insubstituível. Né? Quem viu o Pelé jogar, porque tem gente que ouve, tem gente que vê na televisão, mas quem teve a felicidade como eu tive... Eu tive também. Sim. De ver o Pelé jogar, foi uma pessoa agraciada por Deus, tá? Então essa foi uma homenagem a ele e eu brinco com o pessoal. Eu falo, ó, joguei. Não tomei gol do Negão, não, hein? E era uma costeleta invocada aqui, hein, Geninho? Que loucura, hein, ó. Teve isso aí. O Pelé tá mais assustado que você. Qual é a foto? Eu tô sim. Eu sei quem estava assustado. Quem não estava assustado era eu, que antes de entrar em campo, na nossa época, não era essas Coban que se usa hoje, era aquelas faixinhas, né? Sim. Que a gente enrolava. A perna tremia para botar a faixa. Ele estava assustado, eu não estava. Bons tempos. Bons tempos. Então, boa noite, Paulo. Boa noite, Alex. Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa. Miller, mais uma vez. Enquetes e presentes. Boa noite, Marina Buffon, porque vamos falar muito, começando inclusive com Palmeiras 5. Esse Palmeiras está no retrovisor do Atlético, mas antes, do Botafogo, vamos conversar com o nosso público, né, Marina? Boa noite. É isso mesmo, Garrafa. Boa noite para você, para nossa bancada, especialmente para você que está em casa. Olha, a nossa enquete hoje não é sobre o Palmeiras em cima do jogo, mas sobre o rival, o Corinthians. O que você acha? O Corinthians deve poupar contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana, pensando no Brasileirão? Corinthians segue na zona do rebaixamento. Sim ou não? Entra lá no site do gazetesportiva.com e deixe o seu voto, que depois a gente vai discutir aqui. Agora, os presentes, Garrafa, são vários, então presta atenção que hoje é pelo Instagram, tá? Não é pelo Twitter, não. Instagram, na última foto do nosso convidado Geninho, você deixa o seu comentário lá de qual desses presentes você quer. Primeiro, uma bola oficial da Poker e uma faixa elástica também da Poker, ambas em parceria com a loja Gol de Placa. Esses e diversos outros produtos você confere lá no site goldplaca.com.br. E também um par de ingressos para os shows do Bruno Diegues, Marcos Ibelucci e Lucas Morato no ginásio do Corinthians no dia 28 de setembro. Esse é o presente número 1.
Presente número 2 é a camisa do Juventus, a nova camisa do Juventus da Moca, tamanho G, em comemoração dos 100 anos do clube. Mais um kit da Cinet que vem com uma bolsa térmica de gel, 3 faixas de resistência e um gel de arnica. Também um par de ingressos para a festa de San Genaro, olha aqui o par de ingressos. Mas também um par de ingressos para o show que eu acabei de falar para vocês, de Bruno Diegues, Marcos Ibelucci e Lucas Morato. Lembrando, gente, essa festa de São Genaro, a gente tem a festa de rua e a cantina. O convite, esses dois que eu estou segurando aqui, vale para a cantina e tem direito a uma porção de brusqueta, um prato de espaguete, uma fatia de pizza de massa folhada e ainda você vai assistir a apresentação da banda italiana Itália e Brasil, certo? E o presente número 3, que ainda tem o terceiro presente. Uma luva oficial da Umbro, um presente especial da Umbro, tamanho 11, então esse presentão da Umbro pra gente, e um par de ingressos para o show do Bruno Diegues, Marcos Ibelucci e Lucas Morato, que acontece no dia 28 de setembro, lá no ginásio do Corinthians, tá bom? E fica o nosso agradecimento também a Queens Brindes e Presentes, que tá fornecendo aqui, ó, as novas garrafas do Mesa Redonda, tá certo? No Instagram, então, lá no @Mesa Redonda, na última foto do Geninho. Combinado então, Marina. Então você vai interagindo com a gente nas nossas redes sociais, #Mesa Redonda. O Silvestre esteve, como setorista do Palmeiras, no Allianz Parque, uma grande festa, lotado o Allianz e um show do Palmeiras. 5-0 na tela, se liga aí. Rafael Veiga, querido e respeitado. Titular no coração dos mascotinhos, no momento é reserva. No passado, comparado aos últimos anos com esse, ele ficou bem abaixo. O Veiga esse ano não veio desempenhando um bom papel como nos outros anos. Apesar dos números dele serem muito bons, a participação dele em campo deixou muito a desejar no decorrer do ano. O Veiga precisava de uma sombra. Ele chegou num momento do clube que a torcida parou de cobrar ele, e é natural porque ele conquistou essa idolatria, mas a sombra do Maurício fez bem. Acho que o Veiga vai voltar. É um craque, é o nosso diferencial, mas precisava de uma sombra. Abel repetiu a escalação do último jogo. Maurício na meiuca. Time fresquinho após 2 semanas só de treinos. Foco total e exclusivo no Brasileirão em busca do tri. O cronômetro nem havia marcado 1 minuto quando o Flaco Lopes abriu o placar. O gol mais rápido do campeonato. Aos 4, Richard Rios acertou de raspão o travessão, mas o Everton teve de se virar nos 30 para impedir a lei do ex, na pancada do Patrick de Paula. E no cruzamento ainda segurou bola, jogador rival e o que estava pela frente. Gostoso é empurrar a bola para a rede. Passe de Estevão, gol de Felipe Anderson, 2-0, antes dos 15 minutos de partida. O terceiro foi todinho desenhado pela joia da academia. Desvio e gol contra de Tobias. Um passeio no primeiro tempo. O massacre continuou na etapa final, de pé em pé até Estevão meter no contrapé do goleiro Gustavo. Caio Paulista matou o contra-ataque do visitante. O juiz deu amarelinho. Chama o VAR, troca a cor, o amarelo virou vermelho. Abel então trocou peças e Veiga entrou para aumentar a conta de 4 para 5 e melhorar os próprios números na temporada. 7 assistências no ano e agora 12 gols. Maior goleador do Allianz Parque, Veiga, 50 tentos assinalados. Logo depois, Dudu reapareceu. Não atuava há mais de mês.
foi chamado para jogar um pouquinho. Ao menos deu tempo de ser ovacionado pela galera. Quarta vitória consecutiva do Palmeiras no BR-24 e subindo, já é o vice-líder. Tá aí só, foi um atropelo, foi um amasso. E a pergunta que eu faço para você e deixo para a bancada é: o Palmeiras é o maior favorito à conquista do título brasileiro? Ainda não é o líder, mas ele só joga o brasileiro. É isso que tem que refletir, é isso que eu vou perguntar para a bancada. A gente vai discutir muito mais desse jogo. Geninho, o Palmeiras, e vocês fiquem à vontade, o Palmeiras é o grande favorito à conquista do título pelo fato de estar focado única e exclusivamente no Brasileirão, restando 12 rodadas, Geninho? Não, eu acho que ele é um dos favoritos. Claro que se você disputar somente um campeonato, você traz para si uma vantagem, né? Um desgaste menor em cima de um campeonato tão difícil como o brasileiro, e principalmente no momento que nós estamos chegando. Nós estamos entrando em outubro, praticamente final de temporada. Então você fazer só um campeonato te ajuda. Mas eu acho que Botafogo é candidatíssimo, ainda é. Eu respeito muito o Flamengo, tá? Mas acho que Botafogo e Palmeiras são os dois grandes favoritos ao título. Coloca, por gentileza, Chile, a classificação do Campeonato Brasileiro na tela. Miller, o Palmeiras entrega realmente um cartão de visitas e avisa que se alguém quiser ganhar o brasileiro, vai ter que dar atenção ao brasileiro. Não pode ficar focado apenas nas Copas. Esse é um recado pelo que o Palmeiras está jogando? Até porque, Rafa, só sobrou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, pro Palmeiras, como disse o Geninho, né? É importante dizer que o Palmeiras já vem de vários e vários anos, né? Candidato a título, conquistando o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem um grande time muito forte, principalmente dentro de casa. Ele coloca uma intensidade muito grande, né, na dinâmica de jogo. E o Palmeiras, com certeza, junto com o Botafogo, são os dois favoritos ao Campeonato Brasileiro. Olhando a tabela aqui, pessoal, Alex, Geninho, Paulo, Chico. O Botafogo, ele é o líder, venceu o Corinthians do Chico Lang, tem 53 pontos. Aí no G4 só o Flamengo tem um jogo a menos, está todo mundo já igual no número de jogos. O Palmeiras está a 3 pontos, né, do Botafogo, com 50. O Fortaleza, 49, deixou desgarrar um pouquinho o Botafogo, são 4 pontos. O Flamengo, 45, mas tem um jogo a menos. O Flamengo pode chegar a 48. Vai ter que tirar no confronto, né? Mas já são 5 pontos. Acho que a briga canaliza, gente, nesse momento aí mais para Botafogo e Palmeiras do que vocês estão vendo? Com certeza. Para mim, Palmeiras, Botafogo, o Fortaleza, eu falei há algum tempo aqui que o Fortaleza não iria aguentar o tranco até o final do Campeonato Brasileiro. Apesar do grande trabalho do Vojvoda, é um elenco legal, ajustadinho, um time que joga direitinho, tem tudo certinho. Mas não sinto assim uma pegada no Fortaleza para ser campeão brasileiro e desbancar o Palmeiras e o Botafogo. Vai disputar a Sul-Americana. Exato. Acho que para o Fortaleza o objetivo legal é ficar, por exemplo, nessa posição do Campeonato Brasileiro, G4, G5, se tiver G6, um vacilo, vai lá e belisca. Tá brigando. Mas em termos de título brasileiro, na minha opinião, eu vou até mais além. Apesar do Palmeiras hoje estar em segundo lugar, para mim o Palmeiras é o grandíssimo favorito a ser campeão brasileiro pelas circunstâncias. Sim. Por só ter o brasileiro para disputar, o elenco que tem, um jogo por semana, dá para preparar cada jogo do jeito que o Abel quiser. E eu acho que o Palmeiras tem tudo na mão para ser campeão brasileiro e esses últimos jogos já estão mostrando isso. Aliás, diga-se de passagem o seguinte, não é nada mais que obrigação ganhar o campeonato, né? Porque caiu fora de todas as Copas. Então só sobrou o Campeonato Brasileiro. Então tem que ganhar o brasileiro. Mas não é obrigação, né, Chico? Você não pode falar que nada é obrigação. Lógico que é obrigação. Assim como a obrigação não cair, então não, é obrigação não cair também. Então tá bom. É obrigação não cair também. Mas é obrigação ser campeão. E fica o ponto de interrogação em cima do Botafogo do ano passado, né? Sim. Porque o Botafogo, todo mundo fala, pô, será que vai repetir o filme? Camisa às vezes pesa. Tava igualzinho. Mas hoje o Botafogo tem uma equipe com um banco de reserva muito bom. Bem melhor que o completamente diferente do ano passado. Eu acho que o Botafogo aprendeu a lição. O Botafogo, uma lição dolorida. E uma coisa, professor, sou mais recente aí trabalhando no Brasil, todo mundo fala, o Palmeiras só tem uma competição. Gente, eu, por exemplo, não gostava de ficar treinando semana inteira. Eu preferia jogar. Porque treinar a semana inteira, fica fazendo físico.
E corre pra lá, corre pra cá, corre Paulo, pra lá, o corre Abel, pra cá, e ritmo de jogo. E o Botafogo tá bem. O Abel falou sobre este espaço no calendário. A gente vai discutir lance a lance, a gente vai discutir, claro, são muitos gols, enfim, mas já que o assunto virou essa folga, o Paulo tá falando que jogador não gosta... Não, eu queria até perguntar pro próprio professor Geninho. Então a pergunta está lançada pro Geninho, como é que é isso? O Miller, obviamente, como ex-jogador também pode falar, a gente vai ouvir, mas vamos ouvir o Abel falando da folga no calendário. Palmeiras foi para sua segunda vitória com 5-0. Palmeiras fez um gol hoje aos 50 segundos. 48 segundos com o Flaco Lopes. Palmeiras avassalador. O Abel falou a respeito da folga que ele está tendo agora para curtir um pouco mais a família, até colaborar com a economia da cidade de São Paulo, o Abel falou, né, gastando sua fortuna talvez em algum caríssimo restaurante, pagando um pouquinho de imposto, colaborando com São Paulo. Na tela, Abel. Primeiro tivemos tempo para viver, que é coisa que aqui o futebol brasileiro não dá a ninguém. E isso é fundamental, por isso tanto bato na tecla de haver tempo para recuperar os jogadores, e mais do que recuperar os jogadores é o estado mental e emocional de cada um de nós. Essa é a primeira, portanto deu perfeitamente para nós vivermos um bocadinho, dedicarmos tempo à outra parte da nossa vida, que nós não somos só jogadores ou só treinadores, portanto começa logo por aí, o poder descansar a mente e o lado emocional é fundamental. A outra parte, tempo para treinar, tempo para preparar os nossos jogadores. E a outra é futebol. Umas vezes vamos jogar desta maneira, com grande intensidade, com grande qualidade. Outras vezes os adversários também nos bloqueiam os caminhos, nós não jogamos sozinhos, portanto há sempre que meter o adversário na equação, e hoje o jogo correu-nos bem. Paulo, então a sua pergunta ao tem Geninho. uma outra coisa, depois dessa fala aí, tem uma outra coisa, professor. Como fica a cabeça do Veiga, sabendo que é reserva, uma semana, 10 dias, sem jogar o próximo jogo? Qual é o problema? Se ele merece ir pro banco, vai pro banco, qual é o problema? Mas o que eu tô falando, você sem jogo no meio da semana, o jogador fica satisfeito. Paciência. Paciência, tudo bem, Alex. Não tô querendo dizer a questão do jogador paciência, mas eu tô falando da insatisfação do atleta. Como lidar com o jogador lá no vestiário. O Paulo dá um exemplo, porque quem não joga fica muito tempo sem jogar. Fica satisfeito. O professor pode falar mais do que nós aqui. Eu acho que a visão do Paulo é uma visão que tem que ser altamente respeitada, porque é um jogador. Eu tenho uma visão de treinador, ele tem uma visão de jogador. Eu acho que o treinador ele tem que ser muito hábil para ocupar esse espaço. Porque para que o jogador não perca a motivação. O jogador, quando ele está ganhando, ele quer jogar toda hora. Sim. Se o time vem ganhando, ele quer jogar. Quer jogar porque ele está vivendo um bom momento, ele quer vir. O caso específico do Veiga. Quanto mais jogos seguidos tiver, mais chance de repente ele tem de voltar. Ou de ir entrando, né, para mostrar que recuperou de novo aquela boa fase e voltar. Então, são vários aspectos que você tem que abordar. Em termos de recuperação, o Abel está certíssimo. Faz diferença para essa sequência de Campeonato Brasileiro? É uma boa vantagem para o Palmeiras? Em termos de recuperação de jogador, sim. Daquele jogador que está mal fisicamente, aquele jogador que está com uma pequena lesão, não é uma lesão grave, uma pequena lesão que, de repente, com 3 jogos ele não iria jogar, ele joga com uma semana, 10 dias. Esse é o lado positivo da coisa. Tá? Mas você também não pode deixar o teu time ficar acomodado. Cair psicologicamente. Porque se ele ficar acomodado... Mas me parece que o Abel está levando bem essa situação. Não, ele tem que saber levar. Ele está levando bem essa situação. Ele me obrigação dele levar bem. Tudo é obrigação, né, Tudo Chico? obrigação. Então, me parece que ele sabe levar as coisas. Ele leva sempre o pessoal com um bridão forte na boca. E vai ter que fazer isso. Porque se, de repente, esse time se acomoda... E parece que ninguém está acomodando o Miller. Porque, vamos colocar o gol do Veiga, né? O Veiga foi citado aqui pelo Paulo Sérgio, depois pelo Alex. O Veiga perde a condição de titular, Miller para o Maurício. E quando o Veiga entra, olha o que ele faz. Então fala do lance, da batida de falta e está mostrando o serviço. Tem que mostrar serviço, né, Miller? E fale também, desculpe também, do que você pensa, jogador muito tempo parado, assim, pelo o ritmo do calendário brasileiro. Olha, o Veiga não vinha rendendo, né, há muito tempo. Acho que... O ano inteiro, né? Exatamente, o banco foi merecido, né? O Maurício
agora que ele está se incorporando, né, no esquema do time e está reencontrando o seu bom futebol que o consagrou no Inter, né? Então acho que é normal o jogador não tá bem, ir pro banco, depois entrou, fez o gol. Como é que é, Chico? Não foi mais que obrigação? Não fez nada mais que obrigação. Também outro que não fez nada mais que obrigação. Mas o Veiga bate bem na bola, quer dizer, eu acho que o goleiro falhou. A bola foi no canto dele, né? O canto dele, ele ficou parado, nem foi na bola, quer dizer, mas de qualquer maneira o Veiga... Lembrou o Rogério Ceni quando jogava, né? Que fazia Exatamente. a mesma coisa. O Veiga não tem nada a ver com isso, então acho que é justo o Abel mexer no time, trocar as peças, né? Não tá bem, dar lugar para quem tá bem, eu acho que é normal. Falar uma coisa. É normal. Privilegiado o treinador que tem um Veiga no banco. A Dudu, o próprio Rony, Zé Rafael, que ajuda muito. Hoje não estava suspenso, mas hoje então, ele é reserva. Você tem um elenco desse para jogar uma vez por semana é ruim. Não é falar que, não, é bom. Não é bom, gente. Paulo, você ficar fora de uma Libertadores, você acha que é bom isso? Não é questão de ser bom. Não, você acha que é bom isso? Ninguém quer ser eliminado de Copa do Brasil nem de Libertadores. Então... Mas as circunstâncias que fizeram com que o Palmeiras ficasse agora só com o campeonato, com o elenco que tem... As circunstâncias não, o elenco que não fez o que tinha que fazer. Levar pro lado positivo agora. O elenco que não jogou o que tinha que jogar para estar numa Libertadores hoje. Eu ouvi, murmuraram na mesa, não sei, confesso mesmo, não estou fazendo tipo não. Alguém falou aí, não sei quem falou, o Abel ainda não digeriu na hora da coletiva, ainda digeriu as eliminações na Copa. E isso me passou essa impressão realmente na coletiva. É difícil, o Abel é um vencedor nato e claro que está incomodado, né? Ele falou hoje de arbitragem, ganhou de 5. Ele falou da arbitragem, voltou em outros jogos, falou do calendário, falou que não é máquina, que é bom curtir a família e tal. Ou seja, é difícil, né? Você... Alex, Geninho, difícil o Abel tá entendendo esse processo, tá sentindo ainda, né? Eu acho que é normal, né? Ele esperava e sabia que tinha condições de ir mais longe nas duas competições, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. E era cobrado para isso também. E acabou sendo eliminado de uma maneira muito parecida das duas competições, reagindo de uma maneira sensacional no final, fazendo o gol, o VAR tirou o gol, mas... quase chegando aos pênaltis, teve uma superação, teve uma tentativa ali de classificação e, claro, a eliminação das duas competições não era o que ele queria, não era o que os palmeirenses imaginavam, só que já aconteceu. Se aconteceu, vai fazer o quê? Vai sentar e chorar ou vai lutar pela competição que tem, que é o brasileiro? Então ele tem que buscar coisas positivas em cima do que ele tem agora. Tá cumprindo bem o papel dele. Para ganhar o Campeonato Brasileiro e vai ganhar. Isso não é vai ganhar, como é que é? Vai ganhar. Atenção, minha opinião. Não, claro que é a sua opinião, mas é uma opinião importante e marcante. O Geninho falou que o Palmeiras é um dos favoritos. Claro. Então atenção, esse é o mínimo. Atenção, feche no Miller. Esse é o mínimo. Porque falam que eu sou sacanagem só com o Paulo Sérgio, que eu feche no Miller e o senhor crave quem será o campeão brasileiro, cravando. Eu acho que o vice-campeonato está entre o Botafogo e o Fortaleza. E o campeão? O Palmeiras já é campeão brasileiro. Para Alex Miller, Palmeiras já é campeão brasileiro. Você concorda ou discorda? A pergunta que eu faço para vocês é se esse garoto, nesse momento, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Coloca o gol do Estevão aí. Foi para a seleção, Dorival preferiu segurar, dosar um pouquinho, ele volta, está negociado com o Chelsea, faz assistência hoje e faz o gol. Os ex-jogadores e o Geninho aí, eu gosto, né, dos ex-jogadores e dos técnicos que falem do lance. Começando aí para você, Miller. Do Estevão. Olha, Garrafa, uma coisa que eu gosto do Estevão é que ele não se limita a ficar em 1 metro quadrado do campo, parado. Esse gol ele fez por quê? Ele não estava aberto. Ele fechou na diagonal e veio de encontro à bola e chapou, coisa que ele sabe fazer muito bem. Ele fez a leitura do lance, né, mesmo? Exatamente. Ele acompanhou a jogada, né? Então acho que o jogador é legal isso aí, não ficar lá aberto. Ele acompanhou a jogada, fechou e fez o gol. Quer dizer, então acho que essa dinâmica de mudança de direção, de se mudar de posicionamento, né? Não aceitar a marcação do adversário, isso é muito bom. E também outra coisa, jogador, você vê que quem toca a bola pro Felipe Anderson é o Flaco Lopes. Flaco Lopes. E aí o garoto, ele passa o Flaco Lopes. Ou seja, ele quer fazer gol, ele tá na área, ele já tem o instinto de traz velocidade. Então, porque o Flaco Lopes estava na jogada também, né? Ele não é só ponta direita, né? Não é só ele passa o Flaco Lopes. Ô Geninho, o Miller ele toca num assunto importante, o jogador não está guardando uma única posição dentro de campo. Estamos falando de um garoto de 17, 18 anos aí, não é? Que entra num badalado elenco do Palmeiras,
e tem um técnico extremamente vitorioso, que obviamente dá as determinações, você vai jogar por aqui e tal, e ele chama a responsabilidade, assim como fez o Endrick o ano passado, um garoto como esse chama a responsabilidade e aparece em outras posições. Fala pra gente a avaliação daquilo que você está vendo do Estevão, esse garoto. Ele é diferenciado, bem diferenciado, bem diferenciado. E o Miller citou bem, ele procura jogo. Ele tem uma jogada forte, aberta, porque ele tem uma facilidade de drible excepcional, ele sai por dentro, sai por fora. Quando ele pega no mano a mano, coisa que está faltando no nosso futebol, né? Acabou o mano a mano. E acabou porque o europeu que nós gostamos de copiar, toda vez que ele vê um jogador mano a mano, ele vem buscar. Porque o que o europeu mais tem medo do futebol brasileiro, e na época que jogou, ele teve lá fora, os dois tiveram, o europeu tem medo do mano a mano, ele tem medo da individualidade, ele não tem medo do toca aqui, toca ali, de posse de bola e de marcação. Isso ele sabe fazer. Infelizmente nós fomos copiar do europeu, porque ele é melhor que a gente, que vai continuar sendo sempre. E o europeu, como ele não consegue ter esse jogador que tem o drible, ele vem buscar aqui. Então, infelizmente, nós estamos perdendo, como já perdemos vários. Estamos perdendo mais um. Esse 17 anos já é do também Chelsea. já está indo embora, infelizmente. E é um Completou, garoto... como é que é? Completou em abril. Então, 17 anos. Então, e o que acontece? Esses jogadores, eles vão embora muito rápido. Quando eles saem daqui, eles vão lá fora. Cadê aquele vínculo que ele tem com o país dele? Sim. Ele não vira ídolo e permanece ídolo aqui. E aí, quando de repente cai numa seleção... Não joga bem? Aí vem as críticas. Tá nem aí. Não está nem aí, não tem o vínculo mais. Nós estamos perdendo o que nós temos de melhor muito rápido. Eu não estou dizendo que ele não deveria ganhar dinheiro lá, não. Claro. Mas ele podia ficar um pouquinho aqui. É uma situação econômica que acaba sendo inevitável. É por isso que hoje, nosso campeonato, daqui a pouco não vai ser mais um campeonato brasileiro, porque a maioria dos times tem de 40% a 60% de jogadores estrangeiros. E quem está sobressaindo são os jogadores estrangeiros. Então, e aí, como é que nós vamos ter uma seleção brasileira forte, Garrafa? Se você não tem jogador brasileiro... Mas qual é a receita para segurar esses caras aqui? Não dá para brigar com a grana de lá, Geninho. Nos nossos times. Não, eu entendo, o processo, a leitura é correta, mas você não tem como brigar financeiramente com o mercado, que de forma precoce o mercado vai levando esses meninos. Os próprios clubes querem que eles vão. A todos que vêm na bancada, rapidinho. Todos que vêm aqui ao mês, e já discuti isso com a bancada, a pergunta ela é inevitável e ela não é depreciativa, muito menos com o Endrick, muito menos com o Estevão. Mas são duas joias que surgiram, uma o ano passado, né, que se firmou o ano passado, o Endrick já negociado com o Real Madrid, já fez gol Santiago Bernabéu, o Wembley, fez gol com a camisa do Real, garoto, completou 18 anos ontem. Agora surge o Estevão. Dos dois, daquilo que você viu, de início de Endrick, até o momento do Endrick, que está um pouquinho mais à frente, desse início do Estevão, quem você acha que pode ir mais longe e os dois que possam decolar na carreira, como já estão indo muito bem? Eu particularmente, todo mundo sabe, eu gosto mais, me encanta mais o Estevão. O que você pode falar numa comparação dos dois? Quem te encanta mais? Quem que você acha que pode brilhar mais? Os dois são grandes jogadores, uma característica um pouquinho diferente. Eu gosto mais da característica do Estevão, principalmente ele fazendo isso agora que o Miller acabou citando. Ele está fazendo o aberto, muito bem, você põe, ele leva no fundo, tem uma facilidade de levar no fundo e achar aquele cara que está entrando no pênalti, na entrada na área, no cruzamento. Né? E agora, não sei se orientado ou se partiu numa própria iniciativa, entrando para dentro. Entrando para dentro e ele... vindo concluir uma jogada que ele às vezes faz. Porque você pode ver que essa bola veio do fundo e ele chegou chapando quase que na marca de pênalti. Ô Garrafa, mas é um princípio. Tá. O jogador, todo time parte de um princípio. Mas no caso do Estevão, é um princípio aberto. Mas não é o destino. Diferente. O destino é aquilo lá que ele fez. Fechou, fez o facão e chapou a bola. Esse é o destino. Então, todo jogador parte de um princípio. Todo time parte de um princípio. Todo treinador tem um princípio de jogo, de ideia de jogo, né? Agora, o destino é totalmente diferente, é aquilo que eu falo. Um jogador como o Estevão, um jogador que tem habilidade, ele não pode se limitar a uma parte do campo só, um lado do campo. É isso.
O jogador tem que jogar dos 3 lados do campo, dos 2 lados e no meio também. Tem que saber jogar nessas posições. Ele abriu mão de ser só o garçom para poder ser o protagonista. Sabe uma das coisas que me preocupa com esses acho, atletas... Só terminando, Paulo, e eu acho que se ele for pro lado de lá, ele vai jogar também. Sim, Claro. sim. Por conta da sua habilidade. Ele vai jogar Pra mim, me agrada... Uma das coisas que me incomoda é que quando esses jogadores saem, eles ficam engessados. Olha o Rafinha. O Rafinha, quando começou na seleção brasileira, ele partia pra cima. Era um jogador arisco. Aí o brasileiro começou, pô, Rafinha. Hoje, o Rafinha... Burocrático. Mudou. Na seleção brasileira já não é a mesma coisa que Aí quando ele chegou. O Rafinha cai naquilo que o Geninho disse. Fica imitando o europeu. Quando, na verdade, se tivesse mas sua aí que tá. criatividade, seria melhor. Como o Geninho falou, o bom jogador, jovem, vai embora, rapidinho, né? O campeonato argentino é uma baba do quiabo. Mas tem um monte de jogador argentino no Brasil. Eu vou deixar 2 perguntas para a bancada e para você em casa. A primeira delas é: hoje o Estevão é o melhor jogador em atividade aqui no Campeonato Brasileiro? O Estevão é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até esse momento. Restam ainda 12 rodadas. Tá? E a outra questão é, o Dorival, já que convocou, não poderia ter colocado ele um pouquinho mais na seleção, que estava tão burocrática, tão engessada? Começo com você, Paulo. Hoje o Estevão é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Hoje, não acabou o campeonato. Ou você vê alguém melhor que ele? Não, pelo que ele faz hoje, sem dúvida nenhuma. Eu sou a favor do atleta que sai rabiscando, que parte pra cima. Não precisa o lateral encostar não pra é o fazer Romero. 2. O Yuri Alberto. Já começou, né? Não, eu tô dando alternativas pro amigo. Eu não quero ser aquele cara que vou induzir. Né? Porque parece, né? Estamos falando do Estevão, você faz a pergunta, Geninho. Não estamos falando de Palmeiras? Não é. Então é o Estevão. A parte do Cones vai chegar? Não, mas tá aberto. É isso que ele tá aberto pra... Se você achar que é o Yuri Alberto... Engraçadinho já. Um pouquinho. Mas... Então pra você é o Estevão. Professor. Tá virando o Satanás. Parou. Já vamos falar do seu Corinthians. Já tem que meter o Corinthians. Geninho, minha vida não é fácil aqui, Geninho. Não é fácil, ele que provoca. Então pro Paulo Sérgio, o Estevão é o melhor jogador até aqui em atividade no Campeonato Brasileiro. Marina Buffon, o Estevão é o melhor jogador em atividade hoje no Campeonato Brasileiro? Sim, Garrafa, pelo número de assistências, são 7, segundo eu tô vendo aqui. 7 assistências, 9 gols. O Pedro também estava ali em frente, mas acabou se machucando, infelizmente. Então, para mim, nesse momento, Estevão. Miller, melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui? Luiz Henrique, do Botafogo, e depois veio o Estevão. Depois veio o Estevão. Aí é páreo duro. Chico Lang. O Estevão é a maior revelação do campeonato. Isso ele já é. Perfeito. O senhor não mude a minha pergunta, responda ela, mas fique à vontade também se quiser mudar de voto. Não. Principalmente o senhor. Quer que eu dê algumas alternativas ou não precisa? Ele já vai cortar engraçadinho, Chicão. Está induzindo tua resposta. É uma revelação que pode ser o principal jogador. Hugo Souza não pode ser o melhor do Campeonato Brasileiro? Não, eu acho que o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Pensa é bem. o Garro, por exemplo. É o Garro. Eu acho que é o Garro. Você tá dando risada do quê? Tá jogando um grande jogador. Um grande jogador. Ou não é o Garro? É bom. O melhor meia-esquerda que tem do hoje Corinthians no é o futebol. Garro. A pergunta não é o melhor meia-esquerda. A pergunta é, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até esse momento, Chico Lang? Era o Arrascaeta, o melhor meia. Quem é o Chico Lang? Quem é o Garro? Difícil, hein? É o Garro. Já respondeu. Você também quer ficar falando. Alex Miller, quem é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até esse momento? Cara, é páreo duro mesmo, de verdade. Falando sério agora, entre o Estevão e o Luiz Henrique, eu tenho muita dúvida. Eu acho que o Estevão está crescendo demais ao longo da competição, está se tornando um jogador mais completo do que quando começou o Brasileiro. Até pela idade dele, ele fez 17 anos em abril, ele é um jogador que ainda não está pronto. A gente vai descobrir ainda daqui a um tempo quem é o Estevão. O Luiz Henrique já é um jogador pronto e chegou ao Botafogo e mudou o patamar do Botafogo. Mudou o patamar, mereceu a convocação. E a gente estava falando do Estevão na seleção brasileira. O Estevão só não foi titular, só não teve mais tempo, porque o Dorival Júnior escolheu, na minha opinião, apostou mais experimentar o Luiz Henrique está na frente na fila ainda. E você fica com o Dorival, com o Luiz Henrique? Eu acho que o Luiz Henrique ainda é um jogador mais pronto e vem arrebentando no ano. Então o voto neste momento
é o Luiz Henrique. Não significa que daqui a 12 rodadas, quando Tá bem acabar o justificado. brasileiro... Calma, não precisa justificar. Posso mudar. Não precisa justificar porque que não votou no Estevão. Você viu que eu tô hoje com ele aqui, ó. Vou deixar você descansar um pouco hoje. Tá, obrigado. Hoje eu peguei ele pra Obrigado. mas você vê, tá certo. Não significa que você... Tá certo. Tá, mas eu quero que seja o Estevão ainda. Não, tá bom, tudo bem. O troféu Mesa Redonda eu quero colocar o Estevão. O troféu Mesa Redonda vai dizer, Geninho, hoje, temos boas opções aqui, né? O Luiz Henrique, tem o Estevão, mas o Estevão é o melhor jogador na sua opinião ou você vê algum outro jogador? Não, eu concordo com o Alex e com o Miller. Obrigado, Geninho. Eu acho e também com o Chico. Obrigado, eu acho Geninho. que até o momento, e eu acho que dificilmente vai mudar isso, o Estevão é a grande revelação desse campeonato. Isso não tem a dúvida, Ninguém vai mudar isso. Já está definido, né? Eu acho que a definição de quem vai ser o melhor jogador do campeonato na escolha vai ficar entre Luiz Henrique e Estevão. E pode vir com o título, né? De repente o Estevão... Eu acho que dificilmente alguém vai surgir nessa reta final ocupando o lugar de um dos dois. E concordo dentro daquilo que ele falou. Eu acho que o Luiz Henrique está mais inteiro. Porque se o Botafogo está fazendo essa campanha, ele deve muito a ele. Muito. Sim. Vários e vários jogos, quem resolveu foi ele. Mas olha que interessante e que legal. No momento em que você levantava a tese dos jogadores sul-americanos aqui, muitos deles aqui no Brasil, e é claro, o nosso dinheiro valendo mais do que lá no Uruguai, do que na Argentina, também a gente traz, é o processo que está acontecendo na Europa. Mas a gente cita 2 melhores do futebol brasileiro, mesmo com muitos estrangeiros, a gente cita 2 brasileiros, 2 jovens, e eu entendo. Aí quando o Chico fala do Garro, eu essa semana no Gazeta Esportiva falei, muita gente concordou e muita gente discordou. O Garro para mim, hoje, por que hoje? Porque o Arrascaeta, não é quem é melhor, Arrascaeta ou Garro. Quando eu disse que naquele momento, semana passada, o melhor meia do Campeonato Brasileiro para mim era o Garro, porque estava em atividade, o Arrascaeta está voltando de lesão. O que esse Garro está levando o Corinthians nas costas é uma grandeza. Então, a gente tem um argentino na posição de meia, mas como destaque do campeonato, 2 jovens brasileiros. Acho que isso é muito interessante. E fazendo o futebol que o brasileiro gosta. Exatamente. Os dois têm o DNA talvez brasileiro. A sua grande qualidade partir para cima. E os dois entram para dentro. Os dois não ficam só com o pé lá fora. Mas só um detalhe, entram para dentro e não tem medo de encarar. Aquele zagueirão de 2 metros tem cara que vai breca na frente do zagueirão. Dá aquele toque de lado, né? Eles balançam e vamos nós. Mas o Luiz Henrique é um pouquinho mais velho, né? 6 anos de diferença. 6 anos de diferença. Então, você imagina o Estevão daqui a 6 anos, que tamanho que vai ser? Não sei. É que o Luiz Henrique... Daqui 6 anos a gente volta a conversar. Pois é. Continua justificando o voto dele. Não estou justificando mais voto, só estou falando que o Luiz Henrique... Não, mas é verdade. O Estevão hoje tem 17 anos, o Luiz Henrique tem 23. Não vai dormir hoje, Mineiro. Com a consciência pesada porque votou no Luiz Henrique. O meu voto foi por Estevão por isso mesmo. Por 17 anos fazendo aquilo que o Luiz Henrique já faz. Tô aqui, ó. Tô com você. Meu voto também é pro Estevão. É claro. Por isso que eu falei aqui, faltam ainda 14 rodadas. 12 rodadas. Vai decidir quem vai ser o melhor do campeonato. É claro. Eu acho que não vai fugir dos dois, não. E concordo também com o Chico. Eu acho o Garro um baita jogador. Um baita jogador. Se não fosse o Garro, o Corinthians tinha caído. Olha, tá cheio de estrangeiro aqui. Esse foi um que veio para ajudar o time. A seleção brasileira não tem um jogador com a característica do Garro hoje, pelo menos nas convocações. Não tem. Um cara que pensa jogo. Não tem. Né? A gente tem atacantes e tal, um cara que pensa jogo. E aí, voltando pro tema, eu fico com o Paulo Sérgio exatamente por isso. O Luiz Henrique já saiu, já foi pro exterior, ele voltou, ele é novo ainda, tá fazendo um trabalho maravilhoso, que legal a gente vê o Luiz Henrique, mas o Estevão, ele sai, no momento que sai o Endrick do Palmeiras, o pessoal, a torcida vai ficar agora se lamentando, não deu nem tempo de se lamentar, o moleque falou, é comigo o negócio, tá chamando responsabilidade, veio convocação para a seleção brasileira, então, pro momento, para mim, também Estevão, mas tocou o Geninho, de repente o Botafogo vai Libertadores, ganha Libertadores com o Luiz Henrique, no Brasileiro o Luiz Henrique comanda também o time a conquista do título, aí pode ser que o Luiz Henrique, na minha opinião, vai levar, mas acho que é importante pro futebol brasileiro ter jogadores com essa característica, que a gente não perca isso. Sim. Miller, que a gente não perca esse tipo de característica, como disse o Geninho. Ô Garrafa, o Estevão, a habilidade que ele tem, o Luiz Henrique não tem. Isso é tão simples de avaliar.
Olha que legal. Não estamos avaliando aqui a capacidade de técnica, de habilidade, entendeu? O Luiz Estevam tem muito mais habilidade que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um Hulk novo. O Hulk está 3 anos arrebentando no futebol brasileiro. Com 30 e poucos anos. Ainda com a idade avançada. Há 3 anos o Hulk vem arrebentando no futebol brasileiro. E o Luiz Henrique, 23 anos, é muito novo. Só que ele tem muita força. Ele sabe usar a força para o seu benefício. Ele parte pra cima, ninguém segura ele. Ele é muito forte. Esse parte pra cima que disse o Geninho, que destacou, que é o que a gente tá sentindo falta. A gente pega e roda a bola de um lado, roda do outro. É legal, tudo bem, você tem que esperar um momento pra infiltrar. Mas você tem que ter jogadores com essa personalidade e com talento brutal, de definição. Vertical, ir pra dentro, pisar na área. A gente discutir aqui, criar, entre aspas, uma polêmica, né? Qual? É esse ou é aquele? Isso é positivo pra gente que estamos numa draga danada. Um detalhe hoje no Clássico do Rio, o Arrascaeta arrebentou com o jogo. Arrascaeta, pô, aí não tá em questão, quando eu falei do Garro lá, você esqueceu o Zé Paz de férias, veio lá arrebentando, você esqueceu que existe o Arrascaeta? Falei, Zé, o Arrascaeta tá voltando agora, tô falando naquele momento ali, quem tá jogando, não tem um jogador melhor que o Garro, mas a gente vai discutir isso no Corinthians. Eu acho a característica do Arrascaeta e do Garro bem diferente. O Arrascaeta arma, tenta tocar uma Arrascaeta de entrar mais. Ele é mais lá dentro. Pisa mais na área, né? O Garro fica olhando. O centroavante mexeu, se ele tiver um espacinho, ele enfia a bola. Olha a leitura legal do Geninho. Ele enfia a bola. Tá? Se o Corinthians arrumar um centroavante que despenque a fazer gol, o Garro consagra. Pode ser o Depay. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pode ser. O Memphis não é um atacante, ele já disse que não é um cara específico de jogar dentro da área, mas ele é um atacante, gosta de jogar pelo lado, mas de repente você pode jogar sem um atacante fixo e o Geninho, melhor do que ninguém, pode explicar isso pra gente. Sobre favoritismo, que a gente colocou essa questão, o Abel foi perguntado também, né? O Abel, que colaborou com a economia da cidade de São Paulo. Eu me diverti com ele. Ele é candidato a vereador também? Não tô sabendo. Ele é candidato a vereador? Agora, com essa folga no calendário, pude colaborar com a economia de São Paulo, né? Tá gastando um pouquinho mais, tá indo ali como se isso fosse bom. Enfim, deixa pra lá, vai. Vamos saber sobre favoritismo. Abel, aqui a bancada praticamente quase que foi unânime que o Palmeiras é o grande favorito. Existem alguns que falaram que não, que é um dos. E você, sobre o favoritismo do Palmeiras com esta folga no calendário, Abel? Vou ser sinceros, eu acho que aprendi uma coisa com vocês brasileiros. Vocês vivem muito melhor a vida do que os portugueses. E eu tenho ciúmes disso, porque vocês realmente desfrutam da vida, quem pode desfruta da vida. E eu não vou estar a criar essa ansiedade em mim mesmo. Viram um filme Divertidamente? Não sei se já viram um filme Divertidamente. Eu não vou estar a criar essa ansiedade. Quando é que é esse jogo? O Botafogo, a 36ª. Não, olha, eu agora vou descansar hoje. Já disse à minha mulher, mandei uma mensagem no final do jogo. Querida, onde é que nós hoje vamos jantar? Quem paga a conta hoje sou eu. Ela ficou a tratar de onde vamos jantar. Vou jantar com a minha família. Ainda dá tempo para amanhã as meninas irem para a escola a tempo e horas. Aliás, posso fazer taxista, posso ir levá-las à escola, posso pegar nelas a seguir. Portanto, como eu disse no início, preciso de viver também. E sim, isso dá-me energia. Se calhar fico mais leve, se calhar consigo dormir melhor. E, portanto, agora é descansar, viver, treinar com os meus jogadores. Temos esta semana limpa para treinar, preparar o próximo jogo, que é contra o Vasco, certo? Mas corrige-me se eu estiver enganado, contra o Vasco. E depois, Brasília, ótimo. Campo neutro, é uma vantagem. Vamos ver depois na prática o que é que acontece. O próximo jogo é contra o Vasco da Gama. Em Brasília. Em Brasília. As equipes tiram o mando às vezes. Isso tecnicamente mexe um pouco com o campeonato, Geninho? Venda de mando de campo. Eu acho que o jogador gosta de jogar. Uma coisa é jogar contra o Vasco em São Januário, outra coisa é jogar lá em Brasília, né? Claro, apesar que o Vasco tem torcida que não acaba mais no Brasil. Ele, quando o cara muda, ele não muda para lugar onde ele não tem torcida, não. Já tem mais de 30 mil ingressos vendidos. Ele leva onde tem. Até o próprio cara que vende o jogo, que trabalha fazendo, leva sabendo que vai vender ingresso. Então, eu acho que a torcida do Vasco vai estar lá.
mas não é o mesmo ambiente de São Januário. Do que talvez o Botafogo pode ter enfrentado. O Botafogo está jogando em casa, mas lá no Rio não é torcida única, não, é dividido, Não, né? não é. Lá é dividido. O mestre está na ponta da linha para falar também do Palmeiras, mas talvez você não tenha percebido. Rapaz do céu, o Abel falou assim para a esposa dele, né? Hoje vamos jantar e hoje quem paga a conta sou eu. O Abel, acho que ele racha a conta com a esposa. Ele falou, hoje sou eu, tipo, então onde foi ela? Será que é ou impressão minha? Pode ser. Olha o Abel. Pode ser. Que isso, Abel? Na boa. Tem que curtir o momento. Não tem nenhum problema Tem que a curtir esposa o pagar, momento. mas Abel, pode pagar o jantar, não tem problema. Vai pagar com o cartão de crédito dele. Fica sossegado. O importante é que vai colaborar com a economia de São Paulo. Isso. Ô, mestre Alberto Helena Júnior, fale deste Palmeiras. Grande favorito, um dos favoritos à conquista do título. Que atropelo hoje, hein, mestre? E hoje, hein? Mais um massacre verde. 5-0. O adversário não é lá essas coisas, mas não importa. O fato é que o Palmeiras estava ganhando, fez logo 3 gols logo de cara, assim, um atrás do outro, e não parou aí, não. Continuou atacando, até mesmo quando ficou com o jogador a menos. Isso aqui é futebol. Futebol é isso, gente. É essa coisa do resultado, apenas pelo resultado. Faz 2 gols ali, depois fica tocando bola lá atrás, dando pro goleiro, esse negócio que os caras estão fazendo ultimamente com o futebol brasileiro. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, Palmeiras, é por aí mesmo, é por aí mesmo. E claro, há pouco a gente falou sobre reserva, é bom você olhar para o banco, você ter várias opções. Uma opção que está no banco chamando muita atenção e entrou hoje, entrou uns 10, 15 minutos, foi o Dudu, e eu quero discutir essa opção de banco, quero discutir Dudu, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, da história recente. O maior do século, Palmeiras. depois do Marcos. Daí o Alex falando, é o maior do século depois do Marcos. A gente vai discutir então sobre Dudu, que hoje voltou, teve movimentação num jogo, mas estava para ir para o Cruzeiro, não foi. Enfim, eu quero saber mais sobre Dudu. Bom, o Silvestre preparou um material especial sobre Dudu. Dudu pode ser a grande arma do Palmeiras, não está sendo tão aproveitado como deveria ser. O que você acha? Na tela. Dudu é um dos maiores ídolos do Palmeiras e símbolo da reconstrução do clube. Chegou na academia dando chapéu em rival. E deu muito mais do que isso à família alviverde. Gols, passes, dribles e vários títulos. 12 no total, entre eles 2 Libertadores, 4 brasileiros e uma Copa do Brasil. No Verdão, não viveu só de alegrias. Ano passado sofreu grave lesão no joelho. Após longo período de recuperação, retornou devagarinho ao time. Vocês sabem, falar do Dudu é sempre muito delicado porque é um jogador que todos nós gostamos, mas não nos podemos esquecer, teve 9, 10 meses parado, é de uma lesão muito grave, mas ele quer nos ajudar e vai nos ajudar. O que machucou os palmeirenses foi a quase saída de Dudu para o Cruzeiro, por vontade própria. A relação de amor incondicional com o Palestra deu uma trincada naquele momento. Quem parece não ter perdoado o Baixola? A presidente Leila Pereira. E agora eu acredito que chegou o fim do ciclo do Dudu no Palmeiras. Ele vai continuar no coração de todos nós palmeirenses. Somos muito gratos, mas o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, é maior
do que qualquer um de nós. Dudu fez que foi, mas acabou não indo. Está se matando nos treinos para reconquistar o espaço que era dele. Para os colegas de equipe, o baixinho é essencial, inclusive para mais uma arrancada heróica. Neste caso, arrancada rumo ao tricampeonato brasileiro. Ele é parte fundamental do nosso time, é dos melhores jogadores que tem Palmeiras e acho que vai nos ajudar muito nessa reta final. Dudu que hoje entrou por 10 minutos. Vou discutir com a bancada aqui, Dudu. Mas campainha tocou. Marina Buffon, presentes. É isso, Marina? É isso, e legal, duas campainhas, tá? Porque tem muita gente participando, então vamos soltando os presentes aqui. O primeiro, a bola oficial da Poker e uma faixa elástica também da Poker em parceria com a loja Gol de Placa. E também o par de ingressos para o show que vai acontecer no dia 28 de setembro, lá no ginásio do Corinthians, foram para o Diogo Luiz Araújo. E o segundo presente, que é a nova camisa do Juventus tamanho G e também um kit da Cinete, além de um par de ingressos para a festa de São Genaro e também um par de ingressos para o show, foi para o Alexandre Venturini. A nossa produção vai entrar em contato para vocês retirarem os presentes aqui em uma semana, tá bom? Tem o presente 3 ainda, tá, Garrafa? Beleza. Então continue mandando lá a mensagem. Continue com a gente aí. Bom, o Dudu entrou, coloca hoje, o Dudu entrou por 10 minutos, a torcida aplaudiu demais, a torcida adora o Dudu, tem o lance dele. Chegou a ser um chapéu, mas ele, quer ver, ó, dá uma olhada, ó. Ó, entrou com muita vontade, pôs no peito, já tentou assistência. Enfim, Alex, você que conhece profundamente o Palmeiras, acompanha de perto o Palmeiras, aquela declaração da Leila lá atrás, no episódio do Dudu saindo pro Cruzeiro, não, é uma declaração emblemática. Pra mim, eu entendi que ela pegou a mala do Dudu e colocou na Marquês de São Vicente. Exatamente. O Dudu optou ficar, ficou, não vem sendo muito aproveitado pelo Abel. Hoje, com 5-0, ele acabou entrando em campo, né, num jogo teoricamente mais tranquilo. Como é que tá a situação do Dudu dentro do Palmeiras? Há quem diga, isso é o que eu ouvi, eu não tenho essa informação, por isso estou perguntando a você, talvez, não sei se você tem essa resposta ou não. Há quem diga que a ideia do Palmeiras é, até o final do ano, no ano que vem, é tentar repassar o Dudu para algum outro clube. Vamos lá, o Dudu, ele ficou um mês agora treinando só a parte, né, buscando um recondicionamento físico, jogou 15 minutos hoje, ele entrou aos 35, tivemos 5 de acréscimo, então foram 15 minutos ao todo. Já se movimentou diferente de quando ele estava entrando antes da parada para se recondicionar, já deu uma mobilidade melhor, mas ainda não é o Dudu que conquistou o coração dos palmeirenses, mas também precisa ter uma sequência, precisa ter mais ritmo. Se ele for entrando de 10 em 10 minutos por jogo, ele não vai reconquistar a posição, não vai conseguir. Bom, então esse mostrar ano tudo esquece. Aquilo. Esse então, ano por isso que eu esquece, acho uma difícil. vez por semana. E sobre a informação, Garrafa, de fato, sem querer nominar aqui as pessoas, até porque eu seria leviano ao falar, mas eu tenho informação sim de que o Palmeiras, de um modo geral, o departamento de futebol profissional do Palmeiras, e aí são algumas pessoas que fazem parte dele, não sei se é uma unanimidade ou não, mas de um modo geral a ideia é fazer com que o Dudu vá embora no fim do ano. Primeiro porque o salário dele é o maior de todos, segundo, porque tecnicamente talvez ele não alcance mais aquele auge que ele já teve, né? E ele tem um dispositivo contratual que preocupa bastante o Palmeiras, porque se no ano que vem ele jogar só metade dos jogos, o contrato dele está automaticamente renovado para o final de 2026. E aí impacta financeiramente então, o cofre do o Palmeiras não tem o que fazer, é obrigado a renovar por um ano, está no contrato, se ele jogar metade dos jogos. Então vai ser difícil o Abel também, por exemplo, se o Dudu ficar afastando o Dudu, treina mais um mês agora, treina mais um mês depois, aí vai ficar muito, muito chato. Vai maltratar o ídolo. Acho que para que a gente possa seguir e falar ainda de São Paulo, Corinthians e Santos, né? Eu quero ouvir o Geninho, quando da declaração da presidente do Palmeiras, a Leila, lá no episódio, início de temporada, final do Campeonato Paulista, Dudu vai pro Cruzeiro, não vai pro Cruzeiro e tal, a presidente dá a declaração que foi resgatada no VT do Alexandre Silvestre, de que o ciclo do jogador se encerrou. E não encerrou, porque o Dudu optou ficar, tinha contrato, continuou. Como fica o técnico nessa situação? Quando a presidente dá um claro indício que não quer mais que o jogador entende que o jogador não ajuda mais. Como é que fica o Abel
Você, como uma figura de treinador, conhece muito bem. Não, eu acho que deve ter acontecido o que o Abel fez. Eu acho que você tem que se adequar à situação, procurar, dentro daquilo que foi colocado pela presidente e por aquilo que a situação do Dudu se apresenta, porque também não podiam mandar o Dudu embora, né? Claro. Ele tem contrato. Não pode tratar o Dudu como se fosse um saco de batata. O cara é o maior ídolo do século depois do Marcos. Também, e se põe pra fora... Quem falou foi o presidente, sim, fui eu, né? Ela e que falou. Se põe pra fora, aí fica mais caro surpresa. do que ficar com ele. Ah, fica. Principalmente, e tinha um caso, um agravante, um jogador que vinha de quase um ano numa lesão. Aí você fala, pô, o cara machucou, mandaram o cara embora. Quando precisou do jogador, ele estava aí. Eu acho que o que motivou a Leila a fazer isso foi a atitude do próprio Dudu dizendo que queria, de repente, sair. Então, eu acho que uma série de erros e de desencontros acabaram fazendo com que ela, a presidente, ela é uma pessoa que sempre demonstrou uma opinião muito forte, emitisse essa opinião. Agora, ela teve essa opinião, mas não mandou o Dudu embora. O Dudu ficou. Aí então o Abel... aí cabe ao treinador tentar... E aí ele fez... E o que eu vejo hoje, cara, é que o Dudu não tem preferência. A preferência hoje do Abel é o Rony. Tanto é que na hora da substituição, ele coloca o Veiga, o Rony e o Vanderlan. E o Dudu entra depois. Mas aí, como disse o Alex, o Dudu, logo no primeiro momento ele volta de lesão, dá uma nova parada para se recondicionar fisicamente. Mas quando é ídolo, cara, quando é ídolo, foi pra jogar, quando né? o cara é fora de série, a preferência é dele. Mas não aí, é? Paulo, ainda mais num jogo não é, professor? Ainda mais num jogo de 3-4-0. Aí você tá escutando? Mas aí, Paulo, aí cai naquele que o Alex acabou de dizer. Aí ele vai ter que renovar o contrato dele automaticamente. Então, Se ele começar a isso que eu jogar tô falando. muito, Chico, é isso aí que eu tô falando. Por que a preferência não é dele? No fim do ano... Por que a preferência não é do craque, mas é do outro jogador? Seja ele até qual pelo for. que disse o Geninho, então, um jogo aí, teoricamente, Chico, um jogo teoricamente para colocar até um pouco mais cedo para você movimentar. Mas é o fim do ano, a resposta virá com certeza no final do ano. Outra resposta que virá, não sei se no final do ano, pode vir antes ou não, o rebaixamento do Corinthians ou não rebaixamento do Corinthians. Não, eu estava perguntando para o Alex se essa cláusula que se falou que o Dudu tem que jogar esses jogos é válida para esse ano. Não, a partir de 2025. Então, esse ano ele pode entrar. Esse ano está liberado. De repente ele pode. Inclusive, de repente, para ver se ele voltou bem da lesão, se ele ainda é o mesmo Dudu. Mas porque hoje ele já correu melhor. Porque se ele voltar bem e voltar no nível que nós sabemos que ele ajuda fez, e muito. Ele tem vaga. Pelo amor de Deus. Bom, o tempo vai dizer, e o tempo vai dizer o que todo mundo quer saber é se o Corinthians vai ou não escapar do rebaixamento. Né? Pascoal ali tá, oi, fala Pascoal, tá feio que nem veio hoje. Corintianada tá nessa expectativa, o Corinthians perdeu para o Botafogo, para mim era um jogo que estava na conta de descarte. Você faz, o Geninho sabe muito bem que é isso, né? Você pega ali a tabela, de acordo com a situação, esse jogo aqui, né? Esse é a obrigação ganhar. Aqui a gente precisa ver o que vai acontecer. O jogo com o Botafogo era um desses jogos aí, que todo mundo cravava que você vai pegar o líder do campeonato, fora de casa, não era jogo para tentar imaginar que você ia somar pontos ali, o que viesse seria lucro. Vamos ver como assim, não. Não é assim? Não. Não tô dizendo porque contra o Flamengo era obrigação ganhar. Contra o Botafogo é obrigação. Tudo que é jogo do Corinthians hoje é obrigação Paulo, ganhar. mas quando você faz a conta, você olha e fala... Não dá pra fazer conta hoje. Não dá pra fazer conta. Aliás, o Corinthians não dá pra fazer conta. O Corinthians não tá fazendo conta. Vamos ver como é que foi Corinthians e Botafogo na tela. O Corinthians visitou o Botafogo tentando fugir da zona do rebaixamento e o resultado foi nada mais, nada menos do que o esperado. Não conseguiu. O primeiro tempo foi uma chuva de chances do Fogão. Logo aos 3 minutos, Savarino finalizou forte e Hugo salvou a primeira pro Timão. 20 minutinhos depois foi a vez do Luiz Henrique testar o goleirão do Corinthians. De peixinho, Igor Jesus viu Hugo fazer esse milagre. Mas não tem time que aguente tanta pressão. O Almada deixou o Ranieri perdidinho no pagode, enfiou para Savarino, que deixou o Luiz Henrique na cara do gol. 38 minutos, 1-0 Fogão. Mas 3 minutos depois, o Mateuzinho foi derrubado na área pelo Marçal.
Pênalti marcado pro Corinthians, que viu o Romero fazer isso aí na hora da batida. O segundo tempo começou agitado. Logo aos 14 minutos, Ranieri levou esse encontrão nas costas do Barbosa e o VAR confirmou o penal. Dessa vez, o Garro garantiu o empate, 1-1 na partida. Mas, meu irmão, quando a fase é ruim, poucos minutos depois, aos 21 da segunda etapa, o Almada, com categoria, mais uma vez deixou o Ranieri na saudade e contou com o desvio na batida para deixar o Fogão na frente de novo. Placar final, Botafogo 2, Corinthians 1. Primeiro tempo foi um atropelo do Botafogo e só não saiu uma goleada graças ao Hugo. Ele fechou o gol, né? Você tem algumas defesas aí do Hugo, não tem, o Chile? O que o Hugo pegou no primeiro tempo, porque foi um amasso. Foi um amasso. Podia ter sido uns 3, 4 no primeiro tempo. E outra coisa, Rafa, o Corinthians joga com 3 zagueiros, jogador. Mas esses 3 zagueiros, muitas vezes, sem marcar ninguém. Por quê? Porque o Luiz Henrique, ele saía. Ele vinha buscar a bola. E aí ficava só ali na frente o Igor Jesus. E aí esses 3 zagueiros ficavam sem marcar ninguém. E aí começou o atropelo. Pega a bola sozinho, dribla aqui, dribla ali. Porque o jogador, quando tem técnica, quando vê espaço pra jogar, ele deita e rola. E ontem o Corinthians apresentou pro Brasil o Almada. Que ninguém sabia quem era. Ninguém sabia que era o Almada. O Corinthians apresentou pro Brasil. O Almada pôs o time inteiro do Corinthians no bolso. No bolso. Geninho, você tem algo que você conhece além de muito de futebol, é de goleiro, né? Esse Hugo aí tá sendo uma surpresa muito agradável no Corinthians. Teve um belo começo no Flamengo. O Flamengo é muito complicado, aí deu 2, 3 falhas, execraram o garoto. Ele foi pra Europa e voltou para substituir o Cássio, um gigante dentro da história do clube. Aí tinha Carlos Miguel, segura uma bucha dessa. E o que tá jogando esse Hugo, hein? Ele é muito rápido, ele é muito ágil. Agora ele precisa trabalhar um pouco a saída de gol, né? Ele tem que sair mais firme na saída de gol. Ele tá saindo frouxo. Ele tá vindo, o cara encosta. A hora que um juiz não der essa falta, a bola contra vai o Juventude não deu a falta. Contra o Juventude tomou gol. É que hoje, na minha época, o goleiro só não podia ser tocado dentro da pequena área, e se o cara fosse nele. Hoje encosta no goleiro é falta. Mas ele está indo muito, muito frouxo. Ele teve um jogo que ele teve 2 lances, assim, a bola quase que dele e o atacante tirava. Tem que ir mais firme na bola. Mesmo que a bola esteja, que ele vá absoluto na bola, vai armado, vai chegar firme, chegando, né? Vai chegar chegando. Eu acho que se ele trabalhar essa saída de gol, poxa, ele ainda é novo, ele pode... Que ele tem um bom reflexo, né, Geninho? Muito, ele é muito rápido. Deixa eu só falar uma coisa, um lance, não sei se vocês viram. Teve um lance, faltavam acho que 20 minutos para terminar o jogo, mais ou menos isso aí. O volante do Botafogo, num lance no meio-campo, deu uma cotovelada na cara do Romero. Claríssimo. Lance de expulsão, claríssimo. O VAR não viu o lance e não chamou. É uma vergonha isso, nós não temos... Tudo bem, pode ser que não mudaria o resultado. Não, mas você tem que expulsar, ô Geninho. Mas jogar 20 minutos, o jogo estava 1-1 ainda. 1-1 estava o jogo. Se você deixa teu adversário com um homem a menos, tua chance aumenta. O John Textor pode falar de algum esquema aí, né? De alguma inteligência artificial. Porque esse lance do Geninho nós não temos, porque a TV Globo, que é a detentora dos direitos, a gente pediu, ela não mandou essa imagem. A imagem é claríssima. O Romero até faz a falta, ele segura o jogador, puxa a camisa, puxa o braço, e o jogador do Botafogo dá uma cotovelada no rosto do Romero. Era muito simples, o VAR tá lá para isso, chama, identifica e expulsa, e o Corinthians foi prejudicado, porque podia até tomar mais uns 3, 4, mas jogar com um a mais, você não pode desprezar essa vantagem. Porque logo ali, 5 minutos depois tomou o gol. Coloca, o Chile, o primeiro gol do Botafogo, não é? O gol do Luiz Henrique, eu quero a opinião do Miller, do Paulo, o que aconteceu, Corinthians com 3 zagueiros, o Hugo fez o que pôde, mas... Miller, olha a distância dos jogadores do Corinthians para os atacantes do Botafogo. Quem falha aí, Miller? Olha, primeira coisa, Rafa, um jogador de time grande não pode ir na bola virando. Tem que ir virando. Você tem que ir de frente, ficar em pé. Olha o Ranieri quando vai na jogada do Almada. Olha lá, olha como ele vai. Olha lá. Todo estabanado, todo tipo, sem jeito, quer dizer. E o Mateuzinho ali, lá na lateral, ali? Ele tá marcando a grama. É isso. E os 3 zagueiros, como disse o jogador,
né? Um tá marcando o outro. Você pode ver que a superioridade numérica... Ali melhorou o Mateuzinho, ó, quase fora do vídeo, ó. Exatamente. Mas com 3 zagueiros, o lateral faz isso às vezes. Então fica um pouquinho mais, sai um pouquinho pelo lateral do zagueiro abre. Ô, Garrafa, aquela velha história de que todo mundo quer resolver o jogo sozinho. No Corinthians, a defesa, todo mundo corre ao mesmo tempo de direção à bola, sabe? É um time que não tem posicionamento tático, defensivo. Você pode ver que o Botafogo, em 15 minutos, poderia ter feito 3 gols. Sim. Seria normal, pela dinâmica do Botafogo, que é muito boa. Time jovem e de muita qualidade. Esse Almada aí, o Almada joga muita bola. Sim. O Almada, tanto é que ele vai ficar só até dezembro no Botafogo e vai embora. Já vai embora. Quer dizer, é um jogador de nível muito alto. Quer dizer, ontem ele arrebentou com o jogo. Então acho que o Corinthians, o Garrafa, 15 rodadas na zona de rebaixamento. Não, e outra coisa, nesse lance aí você pode observar, e quando o Almada faz a jogada, olha o braço do André Ramalho. Pra que pôr o braço pra trás ali naquele lance? Perdeu tempo de bola. Mas hoje perde o tempo de bola e aí o Savarino entra, faz a movimentação e cruza a bola. São essas novas determinações que até tá mudando a característica. Não é nem a determinação, é o atleta também. O jogador tá longe. Nunca que ele vai chutar por gol dali. Mas é inconsciente até. É inconsciente, Paulo. Agora, o jogador profissional não é inconsciente. Só nesse lance aí, eu concordo com tudo que o Miller falou e o Paulo Sérgio também falou sobre o posicionamento do Corinthians, mas a única coisa que eu gostaria de acrescentar aos comentários deles, a gente não pode tirar os méritos do trabalho que o Botafogo fez nesse gol. Foi um golaço. Eles costuraram de uma maneira fantástica. Se os caras não tivessem feito também com habilidade esse lance, o Corinthians talvez não tivesse. Mas você não pode tomar, o Ranieri tomar dois dribles ali na frente da quatro, área. Peraí. Tomou 4. Não pode, mas os caras foram bem. Tomou 4 do mesmo jogador. É isso. Você vai virando já na bola? Não pode. Vamos ver o pênalti, primeiro pênalti pro Corinthians, o lance com o Mateuzinho. Eu acho que vai ser unânime, né? Foi pênalti. Se puder rodar, Chile. Os dois. O lance do primeiro pênalti marcado. Vamos ver, ó. Mateuzinho na área. Alguém tem dúvida que foi pênalti? Vamos ver se a imagem... Não, pênalti claríssimo. Eu só achei burrice do Marçal, né? Não tem dúvida aí, né, Gil? De pênalti, né? Pênalti. Agora, a minha dúvida, Chico também, pênalti, né? Pênalti. A minha dúvida é, por que o Romero bateu... Coloca aí, vai, o chileno. Porque aí tocou meu telefone, na hora que o Romero... Tocou 2 vezes. Primeiro pênalti pro Corinthians, Chico Lang me liga. Pênalti, é gol, é gol. Falei, calma, Chico, é pênalti. Aí o Romero vai... O que o Romero quis fazer? Ele quis imitar o Saci Pererê. É o gol coelhinho. É a batida coelhinho. Só faltou ele fazer assim com a mão, né? O resto ele fez. Deu um pulinho que nem coelho isso aí. ali. Desculpa, mas é ridículo. Então, ó, eu vou querer saber dos ex-jogadores, do Geninho aqui, a bancada já se manifestou, o que foi essa batida do Romero, tá? O que foi essa batida do Romero, que tem crédito, né? O Romero tá ajudando demais o Corinthians, mas no jogo de ontem fez muita falta. Bom, Chile, agora a gente vai, que a gente tinha combinado aqui, o Ramon Dias, né? O Ramon Dias deu entrevista coletiva, porque a gente vai mostrar a tabela aqui. A gente mostrou a parte alta da tabela, vamos para a parte baixa da tabela. Mas, Garrafa, eu gostaria só que você escutasse o professor, porque nós estávamos conversando, e eu falei essa questão de 3 zagueiros. Se você vai jogar com 3 zagueiros, você tem que ter 2 atacantes fixos na área. E quando o Corinthians começa a tomar aquele... que falar o quê? Amasso. Será que não tinha ninguém lá da tribuna falando, tá errada a marcação? Aí o professor falou aqui. Por favor, professor. Todo mundo sabe que eu adoro jogar com 3 zagueiros. Sim. Adorava, né? Fui campeão brasileiro com 3 zagueiros. Eu acho que 3 zagueiros, quando é muito bem utilizado, ele é um esquema muito bom. Mas ele tem algumas... Você teve que explicar pra gente que era 3 zagueiros, né? Quando ele esteve... Só que ele tem algumas dificuldades. Se você, como ele falou, se o cara enfia dois atacantes mais dentro, fica mais fácil. Marca um na sobra, 2 acompanham na sobra. Agora, se você vai enfrentar um time que abre um atacante lá embaixo, ou um desses zagueiros vai lá para baixo, Pelé usou de vez em quando um zagueiro de lateral exatamente para marcar um atacante aberto. Porque se esse zagueiro ficar aqui dentro, esse cara aqui vai deitar. Isso. A hora que ele vier aqui, vai ter um zagueiro sem função. Sim. Até chegar nele, ele chega vendido. E aí desarruma toda a casa. Então é o que eu falei. Precisaria, se um está aberto, você tem
situações. Ou você abre um dos teus zagueiros para fazer lá embaixo, ou tira um zagueiro e bota um marcador aberto. Não faz sentido você ficar com os três por É dentro. isso que estão no primeiro tempo. Isso que eu estava conversando com o Paulo e ontem. Por que você vai abrir, sendo que o Botafogo, o Luiz Henrique joga aberto? Como que você vai abrir 3 zagueiros, automaticamente você tem que adiantar os laterais. Aí tem um espaço na direita e na esquerda. E o zagueiro brasileiro, não gosta de sair da área. Não. Ele gosta de guardar a posição. Então pra que você vai entrar com 3 zagueiros? Então, Não, aí jogador, você tem o Savarino e o Almada que movimentam. É que o Bidu não sabe. É que o Bidu tem dificuldade. Para não dizer que ele não sabe marcar, ele tem dificuldades para marcar. E aí é o tal do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé. Você cobre o pé, descobre a cabeça. Agora, você precisa tomar cuidado também de jogar com 2 zagueiros e botar um lateral para marcar esse atacante que está aberto e esse lateral pensar só em ir embora. Ele tem aí função ele vai também. abrir as costas dele lá e aí vai ficar mano a mano, né? Eu só queria dizer o seguinte... Puxa um lateral que marque bem, que pode até apanhar. Mas que guarde um pouquinho a posição, porque senão vai falar, bom, Geninho, você vai mandar botar um lateral, o cara vai embora e o cara vai ficar parado lá atrás. Mas por isso que eu falei que o Tele, às vezes, usou muito o André Dias no São Paulo, de lateral direito. Porque pegavam, ia jogar contra um time, o ponto esquerdo fica lá. Vai pra lá. Ele falou, o zagueiro não gosta de ir, mas tem zagueiro que tem qualidade até para descer com a bola. Tem zagueiro, hoje tem zagueiro com qualidade técnica, que não é aquele zagueirão que chuta para cima mais. Ele domina, ele sai para jogo, ele sai como um volante, ele sai como um ala. De repente não vai no fundo, mas vai até a intermediária, entrega e volta. Bom, pois não, Chico, você ia complementar aí? Não, eu ia falar o seguinte, que como, igual ao Estevão, que tem uma movimentação que corta para o meio, o Luiz Henrique fez o gol de centroavante. Que ele também não saiu da marcação, saiu da posição, foi para o meio e fez o gol. É isso. É, o gol mobilidade, Chico. É mobilidade. Mobilidade. Quer dizer, e eu concordo, porque aí foi mérito também do ataque do Botafogo. Mas o Ranieri ontem fez uma partida horrorosa, assim como todo o Corinthians no primeiro tempo. Mas a grande questão é quando olha para a tabela, vocês estão vendo que eu estou preservando um pouco o Paulo hoje. O Paulo chegou aqui hoje com a tabela. Eu falei, o que tá vendo aí, Paulo? A escala de amanhã. Eu falei, estou vendo a tabela. Eu falei, tá aqui, tabela. Tá aqui, a tabela que está aqui, ó. Paulo Sérgio não larga a tabela. Tá aqui, quer ver? Então, até antes da tabela, vamos analisar bem essa tabela. Vamos ouvir o Ramon depois da partida. Claro que o rebaixamento é o assunto eminente no Corinthians. O Corinthians tem terça-feira, Copa Sul-Americana. Tem que poupar, não tem que poupar. A gente vai avaliar a tabela, mas vamos ouvir o técnico do Corinthians sobre essa importância do Corinthians focar no Campeonato Brasileiro. Está preocupado, não está preocupado? Diz aí, Ramon. Creo que tenemos que mejorar muchísimo en darse cuenta en la situación donde estamos en el Brasileirão. Porque necesitamos reaccionar, tener otra actitud, tener otra agresividad. A mí el equipo del primer tiempo no me gustó, por eso cambié. Ojalá que el equipo mejore, va a mejorar seguramente. Pero necesitamos cambiar rápido, porque la situación no es fácil. Necesitamos otro espíritu, otra forma para poder salir de la situación. Está aqui na nossa frente, ó. Então, a gente só descendo aqui, né? O Juventude venceu o Fluminense. Foi para 11º, 32. Foi horrível pro Corinthians. Foi péssimo pro Corinthians. Muita gente falando, que bom, o Fluminense perdeu. Não. Tá um pouco horrível. Porque o Fluminense, a chance do Fluminense escapar é muito maior que a do Juventude, no meu ponto de vista. O Juventude conseguiu um baita resultado. O Juventude tem 32 pontos, ele tem 7 a mais que o Corinthians. Esse aqui não cai. 7 a mais que o Corinthians, com 3 vitórias a mais. Esse aqui forte. 7 vitórias. Aí vem Bragantino 31, Atlético Paranaense 30, o Grêmio 28, Atlético Paranaense e Grêmio com jogos a menos que o Corinthians. Criciúma, que perdeu do Palmeiras, tem 28 pontos, tá? Ou seja, são 3 pontos a mais que o Corinthians, só que o Criciúma tem um jogo a menos. É isso, né? Criciúma tem 3, mas com um jogo a menos. Fluminense tem 27, com um jogo a menos também. E o Corinthians, com a rodada, ele saiu da 17ª e foi para a 18ª colocação. Assim, é muito difícil você olhar para a tabela e ver o Corinthians vai tomar o lugar de quem? Ô, Garrafa, Pois e não, ainda, Maria. olha o Cuiabá, tá com 2 jogos a menos. Joga amanhã, mas tem 2 jogos a menos.
O Cuiabá, se ele vence amanhã, o Corinthians vai para a penúltima colocação. Penúltima colocação. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos. Cuiabá vence amanhã. E esse jogo a menos é com o Vasco da Gama também. Corinthians desce. Tá? Então, assim, a questão é, o Corinthians está seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Quando o Ramon fala, precisa mudar de atitude, acho que não é só atitude. O Corinthians teve atitude com o Flamengo, ontem não teve atitude no primeiro tempo, mas teve uma atitude no segundo. Acho que precisa um pouco mais de atitude, não é só atitude, é uma equipe acertada dentro de campo. E agora vai entrar esse Memphis que a gente vai falar já. O Corinthians precisa de muita coisa para fugir do rebaixamento, Geninho. Está seriamente ameaçado? Está bastante ameaçado. O Corinthians tem que arrumar alguém para o lugar dele. É isso. Tem que arrumar alguém para o lugar dele. Tem que puxar a perna de alguém. Candidato, né? Tem que arrumar alguém para o lugar dele. Quem hoje começou o campeonato muito bem, começou a dar uma oscilada, é o Criciúma. Mesmo ele tendo esse jogo a menos, eu não tenho visto o Criciúma render tão bem quanto rendia. Mesmo nos jogos em Criciúma. Nos últimos 5 jogos, Criciúma ganhou só um. Teve uma queda. Tá? Então, o Corinthians tem que fazer a parte dele bem feita. E o que é pior num campeonato desse? Torcer contra. Ele tem que fazer a dele e torcer para que os outros percam. Contra vários, né? Não é contra um só, contra vários. Não, ele tá aqui. Se ele puxar um pro lugar dele, acabou. Sim. O Criciúma é o candidato. Poderia ser Juventude, que o Paulo vinha falando, mas acho que olhando a tabela e com a informação que o Alex traz, uma informação importante, nos últimos 5 jogos, o Criciúma ganhou só um. Ganhou só um, tá com desempenho muito ruim. Então, e a diferença hoje é de 3 pontos, só que com um jogo a menos. Teoricamente, poderia falar em 6. Poderia falar em 6, mas pela performance que o Criciúma vem fazendo... Mas não basta o Criciúma perder, o Corinthians precisa ganhar. Quais são a próxima sequência do Corinthians? Não adianta nada. Teve uma rodada passada que todos os adversários que brigavam com o Corinthians perderam. O Corinthians perdeu também. Aí realmente... Ali faz a diferença. Tem a sequência, Chile? É aí que faz a diferença. Aí, ó. Então, o Corinthians tem terça-feira, Copa Sul-Americana. Eu vou querer saber de vocês, eu tenho uma opinião formada sobre Copa Sul-Americana. Terça-feira, lá no Castelão, contra o Fortaleza. Vai estar lotado aquilo, o Fortaleza está focado na Copa Sul-Americana. Só que aí o Corinthians tem Atlético Goianiense, mas o distintivo, vocês colocaram o Flamengo aqui, o que aconteceu aqui? O Flamengo já foi. Não, os jogos anteriores. Ele ganhou do Flamengo, perdeu para o Botafogo e o próximo é o Atlético Goianiense. Tá bom. Vale daqui para baixo. Então, próximo jogo, Corinthians e Atlético Goianiense. Isso. Em casa. Esse jogo é chave, porque ele não pode nem pensar em tropeçar com o Atlético Goianiense, porque se você tropeça com o lanterna do campeonato, você vai dar uma chancela de que a coisa não vai virar. Aí depois tem o São Paulo, jogo em Brasília. Aí depois tem o Inter em casa e o Atlético Paranaense em casa. Aqui, aí vem Cuiabá, eu não vou nem avançar, Chile. Depois vem Cuiabá. Não, depois vem Palmeiras. Depois tem Cuiabá fora, depois Palmeiras em casa e o Vitória confronto direto até a 33ª rodada. Dá pra voltar uma página? Volta uma página, Chile, por gentileza. Aqui, ó. Porque, vamos pensar que o próximo jogo contra o Atlético Goianiense em casa ganhou, tá? Porque se não ganhar também, tchau. Então, ganhou do Atlético Goianiense. Os outros 3 são esses daí que estão na tela. O São Paulo, que seria no Morumbi, vai ser em Brasília e o São Paulo provavelmente com o time reserva, que ganhou do Cruzeiro. Isso é importante, o São Paulo deve estar com o time reserva em Brasília, porque vai ser no meio do jogo da Libertadores, Botafogo, e aí depois tem o Inter em casa e Atlético Paranaense em casa. Tem que fazer por baixo 10 pontos. Contando com o Atlético, sim, dos 12. Desde o Atlético. Tem que fazer 10 pontos, não é assim? No mínimo. No mínimo. E ainda não é, porque 10 pontos ele vai a 35. Não, mas aí refresca um pouco. Se fizer 10 pontos de 12... Não, refresca bastante. Aí já refresca bastante. Só que a pergunta é, o São Paulo hoje, a gente vai falar já, o São Paulo hoje colocou o time inteiro reserva contra a equipe do Cruzeiro. Por quê? Porque no próximo meio de semana tem Libertadores da América contra o Botafogo. Tirou até o goleiro. Fosse eu técnico do Corinthians, dos titulares, não entraria ninguém em campo. Põe o Hugo. Não, imagina se machuca o Hugo.
Corinthians tem uma decisão muito importante. O Corinthians chegou na semifinal da Copa do Brasil, vai ganhar tudo, esquece a Sul-Americana. A prioridade tem que ser o brasileiro. A situação... Ainda mais um desgaste de ir até Fortaleza para jogar lá. É um desgaste. E o jogo é sábado depois. O Chile tá lembrando que o segundo jogo de São Paulo e Corinthians é depois do segundo jogo. Não sabemos se São Paulo pode vir com força máxima. Ó. Não é no meio, não. Eu preservaria. Você preservaria todo mundo? Preservaria. Até porque o André Ramalho ontem deu sinal de cansaço. Deu sinal de cansaço porque não era aquele jogador vibrante como foi no jogo anterior. O Garro tá então todo você já jogo começa carregando o time nas costas. começa a ver o desgaste. Tem que descansar e um jogo desse contra o Fortaleza não é tão importante quanto esse jogo contra o Atlético Goianiense. O Paulo iria preservar todo mundo. Eu não sou defensor, eu acho que dá pra jogar quarta e domingo, mas especificamente nesse caso, eu tirava todo mundo. Geninho, o técnico Geninho pensa o quê? Com esse cenário? Não, se eu fosse treinador e fosse me dado o direito de decidir, eu abria a mão da Sul-Americana. É isso. Eu abriria. Porque senão vai tentar ganhar tudo, de repente não vai ganhar nada. Você pode estourar alguém, o Garro tá jogando todo jogo com muita entrega. Se você estourar 2, 3 jogadores importantes, o Corinthians não pode se dar esse luxo. Naquele que vocês falaram, 12 pontos, ganhar 10, eu acho que se dos 12 ganhar 9, tá bom. 9 vai a 34. Você tem que fazer 44 para escapar. 44, 45, você vai embora. Você cai fora. Você não cai. Então você tem mais 8 jogos. Né? Mas você tem mais 24 para fazer 10. Você vai ter que ter um aproveitamento de 50%. Então você sai. Eu acho que esses 4 podem encaminhar o futuro do Corinthians. Eu também acho. Esses 4 jogos. Se fizer 9. Então, agora, para fazer esses 9, tem que abrir mão da Sul-Americana. Pro Geninho, abrir mão da Sul-Americana, você monta, eu montaria. O time titular que vai jogar com o Atlético Goianiense é esse aqui, ó. Do Hugo até esse aqui. Nenhum desses, mas nem viajar, velho. Nem o Ramon vai. Ramon fica aqui treinando quando o filho manda dele Emiliano lá. Manda Emiliano pra lá. Miller, você tomaria essa decisão? Essa é a decisão mais acertada? Ou é uma decisão radical, por exemplo, que eu tô tomando, o Paulo e o Geninho estão indo nessa linha também? O que você pensa? Não pode ser diferente. O Corinthians, como vocês sabem, o Corinthians não tem um elenco de 3 times. Não tem Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, não tem. O Corinthians é um time que tem as suas muitas limitações. Um time que fica 15 rodadas na zona do rebaixamento é para se preocupar. O Corinthians agora está fazendo conta, o Corinthians não tem que desprezar as contas, porque é o que interessa. Agora, os jogos em casa, o Corinthians tem que vencer. Tem que vencer. Principalmente esses times pequenos, o Atlético Goianiense já está rebaixado, 3 pontos sem choro nem vela. Então o Corinthians precisa se ajudar. E aí, eu tô com o Paulo quando ele fala ficar para treinar, porque provavelmente não. O próprio técnico do Corinthians, o Ramon, disse que a ideia é estrear o Mendes contra o Atlético. Então você precisa preparar esse time. Fica com o time aqui treinando. Marina, a ideia é ficar com o time aqui treinando, acertando o time para enfrentar o Atlético e manda Emiliano com um outro Corinthians, ou você pensa diferente? Penso totalmente igual vocês todos aqui, mas a nossa enquete é baseada nisso, né, Garrafa? Então já vou trazer também a opinião da galera. É o contrário, você acredita? Com mais de 50, cadê aqui? Com mais de 57%, o pessoal está votando que não, o Corinthians não deve poupar na Sul-Americana. Depois cai, vocês vão chorar. Gente, é arrumar o time para jogar com o Atlético Goianiense, já tá bem na Copa do Brasil aí. Tá achando que o Corinthians vai ganhar os 2 títulos e escapar do rebaixamento? Mas, Gafa, você vai mas nem São Jorge faz esse milagre. Você vai ter esse mesmo pensamento quando ele for enfrentar o Flamengo no mata-mata da Copa do Brasil? Não, aí já aí é outra coisa. Aí a gente vai ter que analisar aquele momento. Chico, pra você, fica Ramon aqui treinando o time, tá chegando o gringo, o holandês, o Caribe chegando, arruma o time, dá uma semana de treinamento, uma folga. Vocês viram o Abel falando da importância de uma semana, o Geninho, e Sul-Americana vai lá ver o que acontece. Esse é o caminho ou não? Eu tô maluco? Não, tem que jogar Pedro Raul, tem que jogar Coronado, tem que jogar Hernandes, tem que jogar Juliano, põe o Fagner para pegar ritmo de jogo, enfim,
dá para você fazer um time até que razoável para pegar o Fortaleza. De repente vai lá, empata um 0x0, 1x1. É claro que você não vai lá para perder o jogo, mas você tem que priorizar, priorizar, porque é muito discurso, né, Alex? Não estamos priorizando o brasileiro. Cadê a prioridade? O Zubeldia hoje priorizou. Eu acho que o que o Paulo, o Miller, todos nós estamos pensando aqui, é que muita gente não sabe o que é jogar com o Fortaleza em Fortaleza. É um desgaste geral. E o Fortaleza, como já também foi dito aqui, tem nessa Sul-Americana talvez o seu grande objetivo. Tanto é que o Fortaleza poupou no brasileiro para jogar inteiro contra o Corinthians. Seu grande objetivo. Então você vai pegar um Castelão lotado. Vai lá com calor. Com calor de uns 40. Viagem. Um campo desse tamanho. E um time intenso. Esse é o grande problema. Um time vai lá intenso. Desgastar o seu time. Um time que vai te dar um desgaste fabuloso. Independente do resultado que acontecer lá, se você for analisar em termos de desgaste, o Fortaleza é um time que anda uns 90, 100 e anda com o pé embaixo. Então o desgaste vai ser muito, muito grande. E vai jogar completo. Eu acho que o Corinthians está na hora de sentar e falar, bom, qual é o nosso grande objetivo? Isso já foi feito. Né? Agora o discurso, ano, de tudo que Geninho, o discurso tá bonito. A nossa prioridade é o brasileiro, mas chegou a hora da atitude, Alex. Aí que eu ia falar, Rafa. Porque quando o Ramon fala, preciso ver a atitude é até dele. Hoje nós estamos pegando junto, hein? Isso aí, você tá vendo? É nóis. Hoje não é nós. Você deu uma pitaquinha no começo lá, mas agora tá beleza. Paulo, só que tem um problema. Às vezes a opinião do treinador não é bancada pela diretoria. E aí o Ramon pode chegar e vai falar, olha, eu acho melhor a gente deixar. Não pode, por causa disso, daquilo. Rafa, só uma coisa no campo da matemática. O treinador, querendo ou não querendo, ele é um funcionário. Tá certo. Uma coisa rápida no campo da matemática. Então, tem que encampar. Mas isso que o Geninho está falando é fundamental. A diretoria tem que encampar. É fundamental. E a decisão tem que ser... Fabinho Soldado tá fazendo o que lá, Fabinho? A hora de chamar a responsa, você é o gerente de futebol, é ex-jogador, conhece. Chega, se por um acaso acontece essa decisão do presidente, que ele não jogou bola, apesar que ele fala que já foi jogador, mas não profissional não, mas se vem essa decisão de cima, como gerente de futebol, homem forte de futebol e ex-jogador, mais do que ninguém, você tem que vender a ideia pro presidente de que a coisa tá feia, que tem que priorizar o brasileiro. Não, só uma coisa. Pra gente seguir. Só pra fechar, eu acho que o Corinthians vive uma situação dramática em termos de tabela, em termos de matemática, mas fazendo uma análise para o Corinthians escapar, eu acho que o Corinthians tem mais chance do que as pessoas imaginam. Primeiro, tem 25 pontos, 7 jogos em casa. São 21 pontos. Digamos que o Corinthians, desses 21 pontos em casa, ganhe a maioria, porque vai jogar em casa. E não são adversários impossíveis de serem batidos. O mais difícil é o Palmeiras, né? Jogando na Neoquímica Arena. O resto, Atlético Goianiense, Internacional, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Isso? Não, mas tem que jogar em casa e ganhar. Eu sei, mas para você ir para jogos decisivos como esse, você não pode querer abraçar o mundo. Não esquece a Sul-Americana. Falar assim, a gente precisa ver que a situação do Corinthians é difícil, gente. Só que é o seguinte, a gente vai apresentar uma solução, que é o Memphis chegando. Não, mas no meio disso, fora a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil ainda. Então, gente, é o seguinte... Aí é outra sentada, que o Miller falou, o que nós vamos fazer? Aí sim, aí é uma outra reunião, Geninho. Então, o Memphis deve estrear, pra mim, nessa decisão de campeonato. O Corinthians tem que colocar esse jogo como decisão. Sim. Não precisa convocar o torcedor, que o torcedor vai, mas é passar esse espírito pra torcedor, pra jogadores, do próximo sábado contra o Atlético Goianiense. Como você disse, Garrafa, o jogo contra o Botafogo não é um jogo que o Corinthians entrou pra perder. Mas é um jogo que, se de repente você perdeu... Não é uma tragédia. Você não perdeu por um Zé Ninguém. Você perdeu por os líder do campeonato os 3 pontos e um baita time. Agora, você vai jogar um jogo contra um adversário direto, que não está bem no campeonato, na sua casa, esse você não pode deixar ponto. É isso. É aí, Paulo Sérgio, que eu disse da tal da conta. Bom, o Memphis Depay vai falar... e vai criar uma polêmica, porque vai entrar centroavante, ele é centroavante, não é centroavante. Aonde vai entrar o Memphis nesse time do Corinthians? Você quer saber? Bom, vamos ouvir o Memphis, né? Porque o Memphis vai estrear, óbvio, tem que estrear, né? Já tá treinando, vai estrear sábado contra o Atlético Goianiense. Vamos ouvir o que ele fala. De onde que ele pode jogar? Centroavante, pela esquerda, pela direita, um pouquinho mais recuado. Ele falou e surpreendeu e parece que criou um problema por aí, na tela. During my career, I've played left wing,
I've played number 10, attacking midfielder. I've played in the striker position. Me, I'm like a 9.5. You know, I could play on the left, free. I could play in the striker. I could play behind the striker. But I like to create. I'm a creative player, so I like to get in between the lines to receive the ball or make movement behind the defenders. We will see what fits this team, what I feel comfortable with, what the coach wants. But one thing is for sure, I want to start scoring goals. You know, I think yesterday also we created a lot of chances, and I tried to benefit of those chances. Ele foi bem claro, se alguém, ou se contratar achando que ele era o centroavante, contrataram o cara errado. Ele não é um centroavante. Pode até jogar ali de um falso 9, aparecer, ele gosta de pisar dentro da área, mas gosta de jogar por trás do centroavante, pelo lado esquerdo, até como um 10. Né? Ele deixou bem claro da forma que ele gosta. E gosta de fazer gols, gosta de chegar na área, encostando, fazendo 1-2. Não é o centroavante, tá? Não é o centroavante. Mas é o cara para ajudar o Garro. Agora, é o cara para ajudar o Garro. É o cara para ajudar o Garro, que o Geninho falou. O Geninho falou, se tiver um cara lá ali enfiado na área ou perto da área e o Garro conseguir passar a bola para esse cara, é diferente. Aí vai começar a sair um gol atrás do outro. Então, Geninho, com o que o Chico colocou, com o que você já tinha feito de avaliação do Garro, que é um cara que fica procurando a hora de colocar a bola, e do que você ouviu, né, do Memphis, como que você acha que dá para montar esse Corinthians? Pelo lado esquerdo tem o Thales, né, gente? Tem o Thales. Aí tem Romero, tava jogando Yuri, sai alguém. O que dá para fazer? Como é que vai posicionar esse Corinthians aí? O Romero também não é o 9, né? Não, o Corinthians não tem hoje, nem o Yuri é. Não é o 9, né? O Yuri também não fica muito lá. Não fica, porque não é. Eu acho que... Pedro Raul fica, mas também... Aí você joga com 10. Eu acho que hoje, com o meia que o Corinthians tem que ter alguém dando opção para ele enfiar a bola. Esse cara pode ser um cara aberto por um lado ou por outro, fazendo uma diagonal ou vindo de trás, mas tem que estar lá, tem que dar opção. Porque se ele vier jogar, por exemplo, do lado do Garro e ficar ali, ele vai ficar ruim. Se ele ficar com o pé aberto na esquerda, eu acho que ele vai ajudar pouco. Ele pode jogar, não sei se existe esse termo, o falso centroavante, é o cara flutuando. Não, você abre mão de ter um centroavante fixo, o cara que faz a parede, eu acho que se ele for jogar, é assim que ele vai jogar. Ele já falou que não fica lá. Foi bem claro aí. Não, até porque... Eu venho jogar atrás dos atacantes, venho armar, gosto de chegar na área, jogo pelo lado esquerdo, não falou pela direita, jogo pela esquerda. Pela esquerda, isso. Jogo pela esquerda, gosto de vir ajudar a armar, jogo atrás da linha, atrás do atacante. Agora, não vai ter esse atacante de repente. Mas ele disse que gosta de pisar na área. Não. Miller, é aí no pisar na área que de repente ele pode ajudar o Corinthians. Vai aparecer, o fato de ele não jogar de centroavante, ele pode aparecer ali na posição. Se ele vier trabalhar fora e penetrar e dar chance para que o Garro enfie, pode ser que dê samba. Ô Miller, você acha que pela característica dele, pelo que tem o Corinthians, vai ajudar e de que forma você consegue enxergar? É ele flutuando mesmo? Pode ajudar? Ou você vê um fator um pouco de complicação pelas características que ele passou? Não, absolutamente. Você tem que ver o seguinte, olha os gols que ele fez, a maioria dos seus gols. Ele sempre de frente, porque ele vem de trás. Né? Ele não é aquele cara fixo lá, até porque ele já declarou isso. Né? É um jogador que sabe se posicionar, ele sabe chegar na área, vem de trás, ele é inteligente para jogar. Né? Então, coloca ele na meia, junto com o Garro. Ué, qual o problema? Ele não quer jogar ali? Vai jogar de meia, de armação, sendo que ele bate bem de fora da área, ele é inteligente, ele sabe tocar, ele sabe chegar na área, quer dizer, tem que explorar isso dele, já que ele declarou isso, então explora-se sempre o potencial do jogador. E o Koeman, quando eu fiz a Eurocopa e eu pude fazer um jogo da seleção da Holanda, enquanto teve um dos jogos que o Koeman colocou ele como atacante, de costa para os zagueiros, não funcionou. Não funcionou. Não sabe ele pega, ele não tira o Memphis, coloca um centroavante, aí a Holanda começa Aí começa a se movimentar, traz uma outra movimentação. O problema maior é esse cara que flutua, professor, e você não ter
um cara fixo lá na frente pra incomodar os zagueiros. E para até abrir o espaço. É isso que me preocupa nessa montagem da equipe do Ramon. Mais uma certeza de que tem que ficar essa semana treinando, velho. Vai fazer o quê em Fortaleza? 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Hotel é perder tempo. O jogo da estreia do Memphis é pro Corinthians ganhar com moral e avisar, gente, estamos vivos no campeonato. Tem que ser, o Corinthians é um time que tem que ter aproximação. Até porque não é um time de bola longa. É um time de bola curta, dinâmica de jogo. Se é um time que tem dinâmica de jogo, tem que ter o quê? A tal da aproximação. Movimentação na direção certa com aproximação. Isso se adquire com treinamento. Claro. Com treinamento, com jogo. Mas não tem muito tempo, você tem que passar essa semana. Olha, para animar o torcedor corintiano aqui, a comparação dos números do Memphis com os atacantes do Corinthians na temporada 2024. Para os atacantes que jogam no Brasil, os jogadores do Corinthians, né? E o Memphis, temporada 2023-24. O Memphis teve, em 30 jogos, ele marcou 9 gols, né? Com 4 assistências. O Yuri Alberto, 41 jogos, 16 gols, 4 assistências. O Pedro Raul, 31 jogos, 3 gols, 1 assistência. O Romero, 46 jogos, 11 gols, 4 assistências. Thales Magno, 11 jogos, 4 gols, 1 assistência. E o Héctor Hernandes, que chegou agora, 20 jogos, 6 gols, nenhuma assistência. É um cara diferenciado. O Memphis é um cara diferenciado que pode ajudar, mas eu acho extremamente importante, e ficou unânime aqui pra gente, pra todos nós, que o Corinthians tem que abandonar a Copa Sul-Americana. Manda lá um time alternativo. Fica com o time se preparando aqui, procurando entrosar. Tem o Carídio que chegou. Até com jogadores da base na reserva. É isso. Não tem nem não que tem se que dar levar o luxo de levar os caras. Nem o Ramon tinha que ir. É isso aí. Nem o Ramon tinha que ir. Eu sou a favor de né? ficar. Então eu tô com o Paulo Sérgio nessa. Vamos ver como é que... Eu acho que isso não vai acontecer. Foi uma ideia que a gente tava falando, mas isso não vai acontecer. Vai com todo mundo, viaja, põe sacola, aeroporto, aí desce lá, salva aquele calor, chega em Fortaleza. Nossa, tá um bafo aqui, filho. Vai pro hotel. Aí, já sabe como é que é, né? Chega... Qual é o seu quarto? 517. Aí o cara sobe. Esse Não, calor, 17, desce com a chave e volta. E não sei que o quê. dá uma tiriça no cara. Porra, velho! Pô, meu, aí vai lá no... 3 dias de treino. 3 dias de treino. Aí chega lá, não, veja, espanhol, para cá, não sou trotar na pranchetinha. Porra, põe os caras pra treinar, velho! Põe os caras pra treinar a semana inteira, não é isso, Pascoal? Não? Tamo errado? Tá certo, sei lá, cada um com seus problemas. O Zubeldia fez isso hoje, não é, Chile? São Paulo tem o jogo da vida quarta-feira com o Botafogo, meu amigo. Líder do campeonato. São Paulo ia fazer o quê contra o Cruzeiro? Essa história de hotel, tudo. Foi como time reserva e deu o quê, ó? Se deu bem. O William Gomes aos 14. Quem é o William Gomes? Desculpe, eu não conheço, ó. 1-0 pro São Paulo. É da equipe de baixo, né? Equipe de base, né, Esse Miller? moleque é bom. Pô, o banguzinho do São Paulo é melhor que o titular, meu. E ainda teve um gol, tirado pelo VAR, o Miller. Pô, esse William joga muito na base e outra, todos os jogos que ele tem entrado no Morumbi tem jogado bem. O Zubeldia não tem que colocar ele mais pra jogar. Chile, dá pra colocar no pique a sonora do Caleri. O que o Caleri falou, esse eu gosto, ele tem aquilo roxo. Ele falou sobre desempenho depois da partida contra o Atlético Mineiro, na tela. A gente não está tendo a melhor performance, tudo bem. É uma coisa nossa internamente que temos que melhorar muito. Faz 3 jogos que a gente não faz gol, que não estamos criando nada, que não estamos jogando nada. Mas além disso, tem coisas que vão além dos jogadores, que são as arbitragens, que tem que começar a mudar. De algum jeito tem que começar a mudar. Não sei como, mas o futebol brasileiro precisa melhorar nesse sentido. Uma coisa é São Paulo jogando, que obviamente a gente está devendo. Uma outra coisa que nos pequenos lances a gente não está levando vantagem. Sem dúvida aumenta hoje o jogo de Botafogo passa a ser fundamental para nós, essencial. Se a gente passa vai ser um bom ano para São Paulo, se não passa a temporada termina praticamente. Então a gente precisa fazer um jogo perfeito para passar deles. Parabéns, Caleri. Tanta entrevista que nego não fala porcaria nenhuma. O Caleri falou do time dele, não estamos jogando porcaria nenhuma, precisamos melhorar, não estamos fazendo gol. Foi recado pro time. Esse é o espírito que a torcida do São Paulo quer ver do São Paulo na próxima quarta-feira. Ele tem consciência de que no Campeonato Brasileiro o São Paulo não tem chance de ser campeão.
vão priorizar as Copas. No caso, a Copa Libertadores. Que esses 2 jogos serão 2 jogos contra o Botafogo que tem que fazer um resultado lá, não pode perder lá. É tanto que ele disse. Se a gente não passar, acaba o ano. Acabou o ano, é verdade, tá certo. E que legal o cara falar, gente. Nenhum problema, o cara falou. É isso aí. A real, hoje faz entrevista. falta hoje, hein? Não tem culpa da imprensa, não é o Garrafa que tá falando que não tá jogando porcaria nenhuma. É o Caleri, 3 jogos, não marca nenhum gol, velho. O cara, quando fala isso, tá dando recado pro time, pra ele mesmo. Ele é o centroavante, o gol de hoje velho. contra o Cruzeiro foi do time reserva. Os titulares continuam sem marcar gol. É isso. E ele tá cobrando dos caras que vão enfrentar o Botafogo. E outra coisa, uma outra fala, nós temos que fazer um jogo perfeito. É aquele negócio, não podemos errar. Garrafa, a bola não chega pra ele jogando. A bola não chega pra ele. O atacante morre de fome, ele reclama mesmo. A fala do Caleri é essa. É a isso. bola não tá chegando. Se a bola não chega, como é que ele vai fazer gol? Um jogo se começa ganhando aí, não é, Geninho? Quando o grupo tá sabendo o que tá acontecendo, na sua época era assim, e treinador, os caras vinham e falavam abertamente. É importante se posicionar. E parar que esse negócio, se a culpa é da imprensa, velho, eu não jogo, eu não marco um gol, velho. Tô com meus 2, nem brincando nem pelado, eu sou o técnico da Gazeta e o time foi campeão, hein? Faz 3 anos que a gente não joga mais porque acabou o campeonato. Mas, entendeu? Mas eu não faço gol, os caras não, a culpa é da imprensa, não tem culpa da imprensa. O Caleri veio e falou, gente, o problema é esse, a gente não faz gol, e vai ter que mudar. Isso é legal pro treinador ter um jogador desse tipo, né, gente? Eu acho que a cobrança interna, a cobrança dentro do grupo, ela funciona. Ela é fundamental. Agora, aquele que vai ser cobrado tem que saber aceitar essa cobrança também, não se melindrar, não achar, pode. O cara tirou a dele, tá jogando a bomba no gol. Não. Ele se colocou no meio. Estamos juntos. Ele falou uma frase no final que foi fundamental. Nós temos que ganhar, senão acaba o ano. É isso. Quer recado mais bem dado que esse? E o São Paulo tem a decisão no Morumbi. O que deve acontecer? Palpitão para primeiro jogo, Miller, lá no Rio. Empate lá e vence no Morumbi. Empate lá, vence aqui. Chico. Derrota lá e vitória aqui. E aí, você não falou o placar, o que acontece? Classifica quem? O Botafogo. O Botafogo. Geninho, o que deve acontecer no primeiro jogo lá? Não, eu acho difícil o jogo lá. Eu acho que ganha o Botafogo lá. De repente, um empate ou até a vitória do São Paulo aqui, a coisa pode decidir. Pode ser vai ser muito apertado. Está apertado. Alex. Palpitão mesmo nesse momento. O Botafogo ganha lá por um gol de diferença e o São Paulo ganha aqui por um gol de diferença e nos pênaltis eles que se virem. Paulinho. O Botafogo não joga por um gol, não. O Botafogo tem um ataque ali que tá na crescente ainda, eu acho que ganha lá. E o São Paulo tem que fazer o jogo perfeito aqui para passar. Pelo Caleri, empate com gols do Rio, vitória do São Paulo no Morumbi. Marina. Eu acho também que vai dar Botafogo, Garrafa. Eu acho que vai vencer em casa. São Paulo até consegue, mas vai passar o Botafogo. Eu aproveito para deixar o terceiro presente, que foi para Marcileide Nogueira. E muito obrigado para todo mundo que participou. Uma hora vai chegar, tá? Legal, tá certo. O Santos venceu o América por 2-1. Continua no G4, Carille com mais folga. No futebol feminino, domingo a decisão. São Paulo hoje perdeu no Morumbi 3-1 para o Corinthians. Geninho, cara, aquilo passou voando o programa. Queremos você mais aqui, Geninho, porque muito bom, Geninho. Obrigado aí pela presença. Muito feliz em estar aqui, né, de rever os amigos. Obrigado pelo convite. E dentro das possibilidades, veio sim. Muito bom falar com os amigos, falar com o futebol. Aqui você tem liberdade de poder falar o que você, legal. Obrigado, você quer falar. Obrigado, Paulo, Alex, Chico, Miller, obrigado Marina Buffon, todo o nosso time aqui de retaguarda, aqui, todo mundo. Ó, o Wilson Borges por aqui. Amanhã, Gazeta Esportiva, às 6 da tarde, com ela, Michele Janela. Tchau.